Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a correção da parte de radiologia do quarto GeleQuiz, começando com a primeira questão. Uma mulher de 34 anos se apresenta com paraparesia de início súbito há 3 dias. Ao ser questionada, refere um episódio prévio de perda de acuidade visual unilateral parcialmente resolvido. Foi solicitada uma ressonância magnética mostrada ao lado. A doença que apresenta um mecanismo fisiopatológico mais similar ao do caso em questão é. Então, antes de olhar as alternativas, vamos pensar nesse enunciado. Ele primeiro fala para a gente fazer um diagnóstico, depois ele fala para a gente avaliar, dentre as opções que ele vai dar, que a gente não sabe ainda, qual que é o mais semelhante em termos fisiopatológicos. Então, vamos primeiro chegar no diagnóstico e assim a gente não perde tanto tempo. Vamos lá? Primeiro, vamos pensar no quadro clínico, evidentemente. É uma paciente de 34 anos, tem uma paraparesia de início súbito, tem um episódio neurológico prévio, sem recuperação total. Então ela teve um surto, fazendo um gráfico aqui, ela saiu do basal, teve um surto, voltou um pouco, mas não chegou no zero, e depois teve outro surto. Então uma doença que remite e relapsa, né? Já levanta uma bandeira para a gente. E vamos avaliar a imagem. Essa imagem aqui é um flare. Como é que eu sei disso? Bem, a substância cinzenta, que é a mais cortical, ela está branca, enquanto a substância subcortical, que é a substância branca, ela está cinza. Isso é um indicativo de que essa imagem é ponderada em T2. Só que se fosse T2 puro, eu estaria vendo aqui um hipersinal, ok? Porque em T2, fluido tem hipersinal. Ao contrário, eu vejo uma ausência de sinal, eu vejo um preto, sinal mínimo sinal que tem na imagem. Então eu sei que essa imagem ela é atenuada para fluido, é um flare, uma recuperação de inversão atenuada para fluido. É uma imagem bem similar a T2, só que nela o fluido teve todo o seu sinal anulado por um pulso de radiofrequência oposto antes. Beleza? E qual é o achado da imagem? Bem aqui em volta do ventrículo, deixa eu apontar aqui, a gente consegue ver essas hiperdensidades perpendiculares, hipersinal, desculpa, lembrando que sinal é na ressonância e densidade na tomografia, porque aqui a gente está vendo o sinal que a gente capta dos átomos de hidrogênio, e eu tenho sinal aumentado perpendicular no formato de dedos, tipo dedos de luva, inclusive é o nome do sinal, chamado dedo de Dawson. E isso é um indicativo de esclerose múltipla. Então, agora que a gente sabe que o diagnóstico é esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, que remite e relapsa e tem esse achado característico de imagem, vamos pensar na fisiopatologia da esclerose múltipla. Ela é uma doença que é inflamatória do sistema nervoso central e que gera a desmielinização. São 3 processos, né? Na verdade, é um processo que tem essas 3 características: inflamatório, do sistema nervoso central e com foco na bainha de mielina. Pois bem, vamos ver agora as alternativas e procurar a mais similar entre elas. Alternativa A, ataque isquêmico transitório. Nada a ver, porque é uma coisa vascular, um trombo ou até uma estenose, gera uma restrição de fluxo sanguíneo que reverte em menos de 24 horas, o déficit volta. Síndrome de Guillain-Barré é bem parecido, é uma doença inflamatória, é uma doença desmineralizante, mas, vamos lembrar, a síndrome de Guillain-Barré ela é do sistema nervoso periférico, lembra? Caracteristicamente, ela começa inferior e vai progredindo mais cefalicamente e ocorre normalmente após infecção. Aqui não tem nenhuma história de infecção e também é uma doença do sistema nervoso periférico, então só por isso já exclui que a fisiopatologia é semelhante. Já a C, leucoencefalopatia multifocal progressiva, é uma boa opção. A LEMP, como é chamada também, de forma abreviada, ela é causada por reativação do vírus JC, que é um vírus que 80% das pessoas carregam, mas que permanece dormente. Todo mundo que tem o sistema imunológico atuando em níveis basais. No entanto, caso haja uma imunodepressão, por exemplo, HIV pode causar isso, principalmente com contagem de CD4 menor que 100 células, aí sim pode haver reativação desse vírus JC e com isso ocorre uma desmineralização inflamatória e central, beleza? Então essa é a alternativa correta, a resposta correta, a mais parecida. Vamos ver as outras só para relembrar fisiopatologia, que é uma coisa que sempre pode ajudar a gente tanto no raciocínio clínico quanto para resolver questões.
Então, D, síndrome da artéria espinhal anterior, mais similar a A, é uma coisa vascular, pode ser ou trombose, ou por uma embolia, ou por uma má perfusão, ocorre o comprometimento vascular da artéria espinhal anterior, vai cursar com dor no local, desautonomia, perda da continência, por exemplo, e perda de sensibilidade termoálgica. E esclerose lateral amiotrófica, que ocorre por degeneração de neurônios motores, também não tem nada a ver com mielina, então a gente também exclui essa opção. Vamos resolver agora a questão 2. Uma paciente do sexo feminino, na 6ª década de vida, faz uso crônico de um medicamento para tratamento do distúrbio bipolar. Uma imagem de ultrassom do rim esquerdo é mostrada ao lado. Qual é o provável medicamento em questão? A. Haloperidol, B. Lamotrigina, C. Diazepam, D. Quetiapina ou E. Carbonato de lítio. Essa imagem não está fácil, é um achado bem específico, mas essa questão a gente consegue resolver, isso já é uma técnica também de prova, a gente consegue resolver esquecendo a imagem. Vamos pensar só nos achados clínicos que ele deu. É uma mulher que faz uso crônico de um medicamento para distúrbio bipolar. Então a gente sabe que é um medicamento que é usado de forma crônica e no distúrbio bipolar. E ela fez um ultrassom do rim esquerdo, que mesmo que ela não saiba interpretar, esquece a imagem. Teve alguma queixa para fazer o ultrassom do rim esquerdo, né? Ninguém sai passando o ultrassom em qualquer pessoa na rua. Então, qual desses remédios é usado no distúrbio bipolar e causa alteração renal? Vamos ver as alternativas? A. Haloperidol. Pode ser até ser tratado numa crise de mania, o paciente está muito agitado, mas não é uso crônico, né? Também, os efeitos colaterais dele vão ser principalmente relacionados ao antagonismo dopaminérgico. Vai ser xerostomia, parkinsonismo, enfim, não tem a ver com função urinária ou renal. B. Lamotrigina. É usada no transtorno bipolar de maneira crônica, sim, mas o efeito colateral, normalmente associado, principalmente clássico de prova, é síndrome de Stevens-Johnson. Uma dermatite esfoliativa catastrófica, o paciente fica com a pele destruída, afeta a boca, esôfago, tem dificuldade de alimentação, mas não tem nada a ver com o quadro descrito aqui. C. Diazepam, benzodiazepínico em uso crônico totalmente contraindicado. D. Quetiapina é usado de forma crônica, é usado no transtorno bipolar, mas não tem relação com função renal. No máximo seria uma retenção urinária, que a gente veria na imagem uma hidronefrose, que não é o caso. E é carbonato de lítio. Aí sim, agora vamos voltar para a imagem. O lítio ele pode ter algumas formas de afetar o rim. Pode dar o diabetes insípidos, que é um diabetes insípidos por resistência ao DH, ou uma nefrite tubulointersticial, que vai gerar piora da função renal. E em termos de imagem, esse achado é altamente específico para lítio. O que a gente vê nessa imagem? Vou apontar com o apontador aqui esses pequenos cistos, são hipoecoicos em relação ao parênquima renal, e eles são perfeitamente regulares, não tem nenhum achado de cisto complexo, não tem septo, não tem textura ecogênica no seu interior. E o rim, como um todo, vou fazer aqui o contorno dele para vocês observarem, ele não está aumentado, ele está no tamanho normal. Isso faz a gente excluir a doença renal policística, que cursa com múltiplos cistos, seriam até mais do que esse, mais numerosos, porém o rim está aumentado. Então a gente chega à alternativa E, carbonato de lítio, como resposta certa, e pensando no macete de prova também, que às vezes a informação demais atrapalha. Sempre tenta trabalhar com o que você tem, com o que você sabe, com o que você entende. Vamos para a questão 3? Um paciente vem apresentando disfagia para sólidos há 10 meses. Nega perda ponderal importante. Foi realizada uma esofagografia com bário mostrado ao lado. Qual o próximo passo para confirmar o diagnóstico? Então, vamos para a imagem. O quadro clínico não ajuda tanto, né? Disfagia que fez esofagografia, isso é uma coisa relativamente comum. Vamos ver a borda do esôfago aqui. Terço superior não tem nenhuma alteração, terço médio também não tem alteração, e aqui do lado direito não tem nenhuma alteração. Terço inferior do lado esquerdo, essa alteração aqui é comum, tem a pressão do arco aórtico, e ela também já é uma dica para a gente, para ver o que a seta está apontando. Tem um contorno aqui, parece extrínseco,
e que está gerando uma impressão na parede esofagênica. Então tem uma compressão extrínseca acontecendo. Qual desses exames a gente poderia observar uma compressão extrínseca? Note que a luz do esôfago não tem nenhum crescimento vegetativo, não tem diminuição de calibre, nada disso. Então isso permite a gente não excluir, basicamente, tumores ou algum processo da luz do esôfago propriamente dito. Então vamos lá para as alternativas. A, esofagomanometria, que vai avaliar o quê? Basicamente o tônus da parede esofagiana, do esfíncter esofagiano inferior. Isso é mais usado para acalásia, para dentro do refluxo gastroesofágico, não é o caso. B, endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta, ela pode ser usada para avaliar distúrbios da luz do esôfago, mas não vai ajudar muito em compressão extrínseca. No máximo, no caso de uma compressão vascular, ela pode ajudar, por exemplo, vendo a parede do esôfago pulsando com vaso, mas isso não vai nos dizer tanta coisa quanto a alternativa C, por exemplo, angiotomografia de pescoço e tórax. Essa sim vai trazer o desenho dos vasos de maneira muito precisa, muito fácil de identificar se houver uma compressão extrínseca vascular, como a gente está suspeitando. Alternativa D, eletrocardiograma de 12 derivações, não tem nenhum papel nesse quadro de uma doença provocando disfagia e com achado em esofagografia, e tomografia por emissão de pósitrons com fluorodeoxiglicose. O PET-TC com fluorodeoxiglicose é usado para achar coisas hipermetabólicas, normalmente no câncer, né? E no caso do câncer de esôfago, apenas quando você não detecta doença metastática após uma tomografia de tórax e abdômen. Tudo bem? Vamos para a questão 4 agora. Não, mentira. Antes disso, vamos recapitular o que está provocando aquele abolamento extrínseco com essa imagem aqui. Digamos que o paciente fez angio-TC, o que a gente vai observar? Aqui a gente vê uma impressão externa, uma compressão extrínseca, tal qual a gente observou ali na outra imagem. Isso aqui é um paciente diferente, mas é o mesmo quadro. O nome dessa doença é disfagia ilusória, em que uma artéria subclávia aberrante, aqui marcada por essa artéria aqui grande, olha onde ela está se originando. Aqui sai a carótida comum, que nesse paciente é a carótida esquerda e a direita misturadas. Depois sai a subclave esquerda e por trás dela sai a subclave direita cruzando posteriormente ao esôfago para chegar lá no lado direito do paciente. Notavelmente, isso vai causar uma compressão quando ele passar posterior ao esôfago, que é o que a gente está observando aqui, e é similar ao que a gente observou naquele outro paciente da questão anterior. Isso aqui só para dar uma noção melhor do o que a gente veria na angiotomografia que a gente pensou em solicitar. Beleza? Vamos para a próxima. Um paciente de 27 anos, gesta 3 para 2, aborta 0, está trabalho de parto vaginal de um feto em distócia de ombro. Emergência obstétrica. Durante a passagem pelo canal vaginal, a parturiente subitamente apresenta dor abdominal e queda abrupta da pressão arterial. Sinais vitais são frequência cardíaca, 144, ritmo sinusal, pressão arterial, 72 por 40 ml de mercúrio, frequência respiratória, 30 incursões respiratórias por minuto. Foi realizada uma tomografia com contraste em caráter de emergência. Qual o achado demonstrado na imagem? Então vamos recapitular o caso clínico que tinha muita informação. A gestante está num parto vaginal de um feto com distócia de ombro e, evidentemente, isso é um problema para extrair o feto que não está totalmente insinuado. E teve um quadro de choque, provavelmente um choque hemorrágico. Começou a taquicardia, hipotensa, numa questão, num contexto de manipulação do útero e introito vaginal. Então, vamos analisar agora a imagem. Ele falou para a gente que é uma tomografia com contraste, e na imagem a gente consegue observar o contorno do útero, bem realçado pelo contraste, porém, esse contorno ele não se completa, não completa o círculo. Para ilustrar melhor, eu coloquei essa ilustração, que parece realmente um donut mordido. Diminuindo a transparência, a gente consegue ver que as bordas do útero não estão se juntando. Esse ponto aqui é um ponto de rotura. E depois dessa rotura, em decorrência disso, houve extravasamento sanguíneo, que é o que a gente consegue observar aqui, que tem densidade semelhante ao músculo, semelhante a partes moles, é o sangue que não está na mesma fase do contraste da parede uterina. E com isso a gente chega ao diagnóstico de letra B, rotura uterina. Vamos ver as outras alternativas, o que a gente esperaria na imagem.
Na A, embolia de fluido amniótico, a gente imaginaria que isso vai se manifestar à distância, né? Uma embolia, sai dali e vai para algum lugar. No caso, a gente costuma ver no pulmão, nos vasos que dicotomizam, ficam bem de pequeno calibre. Ruptura uterina no nosso diagnóstico. C, descolamento de placenta, é uma boa. Tem um quadro parecido, após a tração pode dar um sangramento, pode dar um choque hemorrágico, mas a parede do útero está íntegra. O que acontece é que no endométrio, na interface da placenta, há um descolamento e ali a gente verifica o sangramento. Como é que ficaria isso na TC? A placenta ela estaria com uma perfusão heterogênea, ou seja, uma impregnação de contraste seria bastante heterogênea, com focos de hipodensidade, e teria provavelmente um hematoma pós-placentário. A D, a inversão uterina, ocorre quando a tração, no momento do parto da placenta, ela faz o útero realmente virar de cabeça para baixo, e na verdade ele sai e o endométrio fica exposto, enquanto a parede externa, né, a serosa, fica para dentro, sai pelo cérvix mesmo. E num contexto de gestação, de parto, você tem a perda da hemostasia pela contração do útero, né? O famoso globo de segurança de Pinap é perdido e, consequentemente, há um quadro de choque hemorrágico, tal qual observado e descrito na caso que a gente viu. Porém, não é o que a gente vê na imagem, por isso não é a resposta certa. E, por último, laceração perineal é uma coisa muito mais superficial, não tem necessidade de imagem e raramente vai dar um sangramento nessa monta. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão 5. Paciente de 53 anos, do sexo masculino, relata febre, artralgia e perda ponderal há 3 meses, além de epistaxe recorrente. Ele comparece à emergência devido a um acesso de tosse que culminou em expectoração de sangue vivo. Ele nega dispneia ou tabagismo. Foi realizada uma tomografia computadorizada mostrada ao lado. De acordo com a história clínica e a imagem, qual a rota de investigação levará ao diagnóstico final? Então, a gente precisa pensar na história e correlacionar com a imagem. Trabalho básico do radiologista, né? A gente consegue ver na imagem os achados de cavitações apicais e que acompanham o trajeto broncovascular. Né? Isso aqui nos faz pensar em algumas coisas. Vamos recapitular coisas importantes da história. Febre, artralgia, perda ponderal, sistemas constitucionais, epistaxe recorrente, tem distúrbio de via aérea superior, e tem distúrbio de via aérea inferior com cavitação, beleza? Um paciente que nega dispneia, nega tabagismo. O que pode ser isso? Bem, está com toda a cara de ser uma vasculite. Por quê? Essa cavitação segue, como eu falei, o trajeto broncovascular, então tudo indica que em algum momento, quando o vaso foi afinando, tem um processo de inflamação ali endotelial, com exposição do fator tecidual. Esse fator tecidual vai gerar uma trombose e, quando esse vaso trombosar, ele não vai mais estar pérvio. A partir desse momento, o tecido que estiver sendo nutrido por ele vai sofrer isquemia, necrose e vai cavitar. Então, a gente já tem mais ou menos uma vasculite que afeta o pulmão e via aérea superior. Vamos procurar agora as alternativas. O que a gente podia pedir que corroborasse essa nossa ideia? Vamos lá. A. Lavado broncoalveolar com dosagem de galactomanana. O que essa pessoa está pensando? Aspergilose, né? Não, a gente tem a cavitação, que normalmente tem aspergilose, mas não tem a bola fúngica. Né? Não tem colonização secundária da cavitação, então não é uma hipótese diagnóstica relevante. Baciloscopia do escarro com pesquisa para BAR, obtendo pelo menos 3 amostras. Bem, certamente esse paciente vai ganhar uma baciloscopia do escarro, porque está no Brasil, até que se prova o contrário, né? A gente está no contexto do Brasil, tem uma lesão cavitante, tem sistema constitucional, vai ganhar, mas não está com toda a cara de tuberculose. Por que esse cara tem epistaxe? Por que essa lesão acompanha o trajeto broncovascular? Por que não tem mais nenhuma consolidação no pulmão, não tem derrame pleural, não tem nódulo miliar, não tem nada? Estranho. Pode acontecer? Pode. Estranho. Vamos olhar as outras opções. Nível de alfa-1 antitripsina sério que é avaliação hepática. Isso aí está pensando em deficiente de alfa-1 antitripsina, né? Que daria enfisema em paciente jovem e não fumante. A gente não vê enfisema, vê cavitação. Né? D. ANCA sérico e teste de função renal. ANCA. Lembra de ANCA? ANCA é o anticorpo citoplasmático antinuclear, que é um marcador de algumas vasculites. O C-ANCA está presente na granulomatose de Wegener, atualmente chamada de granulomatose com poliangiite. E função renal, porque é uma das causas de síndrome pulmão-rim, a granulomatose de Wegener. Então, parece ser uma boa, porque a gente tem uma vasculite
que afeta o pulmão, e a granulomatose de Wegener é famosa por dar até a cavitação intraceptal, bastante epistaxe, bastante sintoma de via aérea superior. Então, é uma boa pedida. Vamos ver só a EA para tirar as dúvidas. Espirometria e hemograma com contagem de eosinófilos. Essa pessoa está pensando em quê? Sturge-Strauss, né? Que é a outra vasculite, que pode dar síndrome do pulmão-rim, mas normalmente não está associada à cavitação, né? Está associada a outros padrões tomográficos. Então, vamos ficar com ANCA sérico e teste de função renal. Já é uma tomografia com uma disfunção renal, principalmente com EAS, com EMAS, já é altamente preditivo para granulomatose de Wegener. Se tiver o ANCA, mais provável ainda que seja o 4. Vamos para a questão 6? Antes disso, granulomatose, um mnemônico para vocês lembrarem qual é o quadro mais relevante, mais importante da granulomatose de Wegener. Imagina que é Wegener, e é por que é esse Wegener com C? Você pensa num bonequinho, tá? Um bonequinho de palito mesmo, desenho C em cima dele, tem aí os órgãos afetados, né? Nariz, via aérea superior, pulmão e o rim. Pronto, com esse mnemônico bem simples, a granulomatose de Wegener, você vai lembrar das alterações que essa doença provoca. Agora sim, vamos para a questão 6. Quais dos quadros abaixo podem ser relacionados à lesão apresentada na imagem? Então, essa aqui a gente obrigatoriamente tem que ver a imagem antes. Tem o sinal da seta para ajudar a gente, apontando para uma coisa que está relacionando mais do que a volta dela. Vamos apontar os órgãos aqui, localizar vocês bem. Então, aqui eu tenho o corpo do pâncreas, cauda do pâncreas. Aqui eu tenho uma lesão, parece estar no pâncreas, né? Que está com uma atenuação maior do que ele. Aqui eu tenho o duodeno e aqui a mesentérica superior. Então, uma lesão que realça por contraste na fase arterial precoce, porque a aorta está com bastante contraste, mas não tem o parênquima pancreático em si não reações, então eu sei que isso aí está com 8, 10 segundos após a injeção de contraste. E o que isso nos diz? Uma lesão pancreática hipervascular, ou seja, que realça mais que o pâncreas na fase de contraste precoce, provavelmente um tumor neuroendócrino pancreático. Agora vamos procurar nesses quadros o que pode descrever um tumor neuroendócrino pancreático. Lembrando que tem vários tumores neuroendócrinos pancreáticos. Tem o insulinoma, que é o mais comum, tem o vipoma, tem o glucagonoma, cada um vai ter seu quadro específico. Vamos ver se algum deles está nessas alternativas aí. A. Etilismo, dor abdominal e esteatorreia. Essa pessoa estava pensando no quê? Pancreatite crônica. Etilismo, lesão alcoólica recorrente no pâncreas, vai causar atrofia, vai causar liposuspensão pancreática e calcificação, que são os estados de imagem. E a esteatorreia ocorre por deficiência da função exócrina pancreática. Não é o caso. B. Perda ponderal, dor abdominal, icterícia e colúria. Bem, isso seria o quê? Um tumor de cabeça de pâncreas, né? Não está na cabeça, como eu falei, está no corpo a lesão. E o tumor de cabeça de pâncreas, normalmente um adenocarcinoma pancreático ductal, ele é no interior do duto pancreático. Então, normalmente cursa com dilatação do duto pancreático principal, que aqui não dá nem para ver na imagem. Então, por isso, não é uma boa pedida. Ritmo cardíaco irregularmente irregular e dor abdominal súbita. Bem, essa pessoa que escreveu essa alternativa estava pensando em quê? O paciente está com ritmo cardíaco irregularmente irregular, mais comumente uma fibrilação atrial. Isso proporciona um fluxo não laminar, um fluxo turbilhonado dentro do coração, dentro do átrio, proporciona a formação de trombo e embolização dos trombos, que no caso de uma dor abdominal súbita, sempre que você lê súbito, pensa em vasculite, afecções vasculares, porque a partir do momento que você bloqueia o suprimento arterial, rapidamente se instala uma isquemia e vai se estabelecer um processo patológico. No caso de uma isquemia mesentérica, a gente está vendo aqui, ó, como mostrei anteriormente, a artéria mesentérica, até onde a gente viu a artéria mesentérica superior, até onde a gente viu está pérvia. Então, também não é o caso, além da gente ter visto a lesão aqui apontada, que não tem nada a ver com isso. E história de dor abdominal em queimação com piora após a refeição e sensação de plenitude pós-prandial. O que é isso? Uma úlcera duodenal, né? Piora após a refeição, queimação, com piora aguda, localização da dor em mesogástrio e rigidez abdominal. Então virou um abdômen agudo perfurativo. O que vai ter no abdômen agudo perfurativo? Ar fora de alça. Não tem. Primeiro, uma dica boa para pensar, se alguém está te fazendo pensar em ar fora de alça: janela de pulmão. Aqui está na janela normal de abdômen, então
pessoal não está te fazendo ver isso obrigatoriamente. E você pode, pela inspeção aqui do duodeno, verificar que não tem nenhuma bolinha dessa aqui de, estão todas dentro da parede, não tem nada fora. Então, também está fora essa questão. Vamos para a próxima, questão 7. Você está animado com o início da sua nova rodada de radiointervenção. No caso de hoje, será estabilizado um aneurisma com risco de romper. Porém, você não viu o local da lesão no mapa cirúrgico porque chegou atrasado. Ao ver os primeiros quadros da fluoroscopia, você rapidamente localiza a lesão. Quando o staff pergunta à artéria onde deve ser colocado o stent, você responde, confiante. Então, deu uma arteriografia para a gente e perguntou se está na hepática comum, na renal direita, esquerda, mesentérica superior ou celíaca ou aneurisma. Aneurisma é um aumento de dilatação, uma dilatação da luz do vaso. Ele pode ser fusiforme ou saccular, mas de qualquer forma vai ter algum vaso desse que está aumentado. Vamos verificar na imagem. Primeiro, vamos avaliar essa aqui de cima. Aqui é a aorta. O catéter está vindo por aqui, lá da femoral, lá de baixo, e a ponta dele está aqui. Essa aqui desce, mesentérica superior. Logo acima dela é o tronco celíaco. O tronco celíaco ele manda 3 vasos, ele ramifica em 3 vasos. A artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a hepática comum. Qual dessas artérias todas que eu falei que a gente consegue identificar está com calibre aumentado? Olha, esse calibre aqui está praticamente igual ao da aorta. Então, a gente sabe que isso aqui é um aneurisma. Então, o aneurisma está localizado na artéria hepática comum. Mais uma vez, na imagem de baixo, a cateterização já está seletiva, então ele saiu da aorta, já cateterizou a hepática comum, a gente consegue ver que ainda está aumentado. E, para quem ainda não conseguiu se localizar, agora imagina qual órgão que vai ter esse formato. Consegue imaginar? É o fígado. Por que não está exatamente proporcional? Porque essa parte aqui está mais anterior, essa aqui está mais posterior. Essa aqui é uma incidência oblíqua, e por causa disso você tem uma perspectiva forçada que está mais perto é maior. Mesma coisa que se eu botar minha mão aqui perto da tela, minha mão parece maior do que eu, mas a minha mão não é maior do que eu. Isso é a mesma coisa que acontece nessas imagens oblíquas, o que está mais perto da fonte de luz, né, mais perto da imagem, acaba ficando maior. Beleza? Vamos lá, pessoal. Finalizando agora, reta final, questão 8. Um homem de 79 anos tem história de infecção urinária de repetição. As imagens de tomografia antes da injeção de contraste e após 10 minutos de injeção, ou seja, uma pré e uma tardia, são mostradas ao lado. Qual desses patógenos pode provocar esse quadro? Então, vai ter um achado que é característico de algum tipo de bactéria, né? Vamos ver. Avaliando primeiro, imagem sem contraste. Na imagem sem contraste, a gente não esperaria nada denso, além de osso, certo? O cálcio ou osso. E a gente está vendo alguma coisa aqui na pelve renal com densidade similar à do corpo vertebral, processo espinhoso, osso, certo? O que tem na pelve renal que pode dar densidade de osso? Cálculo. E esse cálculo não é uma bolinha, no cálculo a gente mede normalmente um milímetro, no cálculo que tem centímetro é muito grande. Esse cálculo aqui não só é grande, como ele molda a pelve renal toda. Esse cálculo tem até um nome, é o cálculo coraliforme. Ele tem esse nome por lembrar um coral, evidentemente, e isso acontece porque ele vai preenchendo a pelve renal, né, aquela baciazinha, até meio que transbordar para as papilas. Então ele fica com um núcleo grande com várias pontinhas que são as papilas e tem essa forma particular. Aqui na retardada, na imagem mais atrasada, a gente consegue ver que no rim esquerdo tem o ureter pérfio, está eliminando o contraste, e no rim direito permanece o cálculo, e o ureter aqui não está obstruído, não tem ureterinefrose, hidronefrose, mas tem um cálculo coraliforme. Em relação às bactérias, vamos observar quais bactérias são produtoras de cálculo coraliforme. A. Staphylococcus saprophyticus. B. Staphylococcus aureus. C. Escherichia coli. D. Proteus mirabilis. E E. Enterococcus fecalis. Para produzir cálculo coraliforme, é necessário um pH alcalino. Isso é um pré-requisito, porque esses cristais, que são os cristais de estruvita, se depositam nesse pH. E para que isso ocorra na urina, que normalmente é ácida, é preciso quebrar a ureia, que é responsável pela acidez da urina, em amônio e dióxido de carbono. E isso vai promover a alcalinização do pH, que por sua vez vai promover deposição de cristais de estruvita, gerando cálculo coraliforme. Então,
Reformulando a questão para mais simples. Quais dessas bactérias produzem urease? A gente já consegue eliminar 3. Staphylococcus aureus não produz urease, E. coli não produz urease e Enterococcus fecalis não produz urease. Sobraram Staphylococcus saprophyticus e Proteus mirabilis. Aí agora a gente usa um pouco de raciocínio clínico, um pouco de epidêmio. Bem, primeiro que a urease do Proteus, especificamente, ela é a mais potente de todas as outras bactérias. É a que mais consegue converter, uma taxa mais rápida, ureia em amônia e dióxido de carbono. Então, isso já facilita a gente saber que para formar um cálculo desse tamanho, com certeza vai ser o Proteus. Mas mais do que isso, homem velho, muito maior incidência de Proteus do que saprofíticos, e os Staphylococcus saprofíticos, a demografia padrão dele é mulher jovem e ele só causa cistite, né? Até que se prova o contrário, ele não causa pielonefrite, não vai, então, estar presente na pelve renal, ele vai estar apenas na bexiga. Beleza? Então, assim a gente mata a questão. Letra D, Proteus mirabilis, vai dar o cálculo coraliforme observado. Vamos para a próxima. Questão 9, questão diretinha, papum. Qual a alteração observada na vesícula biliar ao lado? A gente falou que é uma vesícula, tu já fica mais relaxado. A. Adenomiomatose. B. Colecistite alitiásica. C. Colelitíase. D. Vesícula em porcelana. E E. Nenhuma, exame normal. Vamos lá. Adenomiomatose. Que é isso? Nunca ouvi falar. Vamos para a próxima. Colecistite alitiásica. Então, colecistite, a vesícula está inflamada. Cole é a vesícula, inflamado, coleciste é a vesícula, na verdade. E it inflamado. A litiásica não tem pedra. A de não e litiásica de pedra. Litos, pedra em grego. Então, o que a gente veria na imagem? Aí, o nome está te falando. Colecistite. Quais são os sinais de inflamação da vesícula? Espessamento parietal, fluido em volta da vesícula. Nada disso a gente está vendo aqui. Colelitíase, ao contrário, não tem inflamação, mas tem o cálculo. A gente está vendo algum cálculo aqui? O cálculo ele é denso, mais denso que a bile. Então ele vai ficar numa posição dependente, vai ficar no fundo da vesícula normalmente. Está vendo algum cálculo aqui? Está vendo alguma coisa hiperecóica, com sobra acústica posterior, tradicional do cálculo? Não tem. Vesícula em porcelana, em vez de ter cálculo dentro da vesícula, a parede da vesícula vai virar um cálculo. Então isso aqui tudo teria calcificado. E o cálcio ele obstrui a passagem de onda sonora. Então teria aqui uma margem hiperecoica com sombra posterior em toda a parede anterior. Não é o caso aqui, então não é vesícula porcelana. E o exame está normal? Não está normal. Se você olhar aqui está tudo regular, tudo regular. Aqui tem um espessamento parietal e tem essa coisa estranha aqui, protuberando para dentro da luz. Parece um pólipo, mas se você perceber, o contorno, primeiro que não tem essa opção pólipo, então já facilita para a gente, e segundo que o contorno é muito reto, os ângulos são muito retos. E aqui tem um foco bem branquinho, deixa eu mudar para a seta para apontar com mais destreza. Aqui tem um foco bem branquinho e parece que tem uma cauda para trás, e é exatamente o artefato da cauda do cometa. Então nessa parede espessada aqui tem vários seios, vários buraquinhos, né? Que contém cristais de colesterol, e esses cristais, por sua vez, estão reverberando o sinal do ultrassom e gerando esse artefato da cauda de cometa. A doença é adenomiomatose, que é quando dentro da parede da vesícula há esse tecido glandular, esses seios que armazenam os cristais de colesterol. Beleza? Esse é o diagnóstico. Vamos para a última, para matar. Questão 10. Um paciente soropositivo para HIV apresenta história de perda ponderal, febre vespertina com calafrio e expectoração produtiva. Ele é submetido a uma tomografia computadorizada do tórax mostrada abaixo. Além do diagnóstico mais provável, ou seja, ele quer outra causa que não seja o diagnóstico em si. Outra doença que pode apresentar um padrão semelhante ao observado no hemitórax direito é: alternativa A, tuberculose. Alternativa B, carcinoma papilar tireoide. Alternativa C, pneumocistose. Alternativa D, citomegalovirose. E alternativa E, lúpus eritematoso sistêmico. Então vamos processar isso tudo. Ele deu um caso para a gente muito típico. Paciente com imunodepressão, perda ponderal, febre vespertina, expectoração produtiva e essa TC feia. Até que se prova o contrário, isso é tuberculose. Então a gente elimina A porque ele não quer o diagnóstico. Ele quer falar além do diagnóstico mais provável.
Bem, vamos para outro ponto que ele menciona no enunciado. Outra doença que pode apresentar um padrão semelhante ao observado no hemitórax direito. Então ele está falando assim, esquece o lado esquerdo, olha só para o lado direito. Vamos observar aqui no lado direito que esse pulmão, além de estar feio, ele está com alguns achados específicos. Ele está com vários focos pontiformes muito pequenininhos, são os chamados nódulos miliares da tuberculose miliar. E ele está perguntando o que mais pode causar nódulos miliares. É basicamente essa pergunta. Agora que a gente traduziu, já avaliou o caso, já avaliou os achados de imagem. Então, carcinoma papilar tireoide, pneumocistose, citomegalovirose ou lúpus. Aí só sobra o carcinoma papilar tireoide, que dá esse achado miliar. As outros diagnósticos, pneumocistose, principalmente vidro fosco, aquele caso clássico é o paciente com vidro fosco, dispneia e vidro fosco bilateral, desaturando. Citomegalovírus, consolidação, maior parte. E lúpus eritematoso sistêmico vai dar serosite com derrame pleural, que é o que a gente observa no hemitórax esquerdo, o achado que mais chama atenção, esse grande derrame pleural aqui. Além também tem os nódulos miliares aqui, bem mais escasso do que do outro lado, porque o pulmão está comprimido. Se parar que está comprimido, aqui a gente tem um foco de atelectasia, enfim. Não é para prestar atenção aqui para o diagnóstico. Beleza? Então foi isso, pessoal. Essas foram as nossas 10 questões. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Sejamos bem-vindos ao quarto Jale Quiz. Meu nome é Natália Fortins, sou professora de pneumo de clínica médica e dou aula de ventilação mecânica. É um prazer estar com vocês. Vamos começar nosso Jale Quiz, que veio um pouco caprichado para a gente estudar também. Primeira questão, pessoal. Sobre as alterações fisiológicas esperadas da PIP, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. PIP aumenta a capacidade residual funcional pulmonar. Letra B. PIP aumenta a pressão intracraniana. Letra C. PIP aumenta a diurese. Letra D. PIP aumenta o espaço morto pulmonar. E letra E. PIP reduz edema pulmonar. Pessoal, a gente sabe que sempre existe uma série de alterações que são fisiológicas esperadas da PIP. E a gente tem que trabalhar com elas para minimizar os efeitos cardiomodinâmicos no nosso paciente. Todas essas aqui estão corretas, à exceção da letra C. Porque a PIP, pessoal, estimula o hormônio antidiurético. E isso faz uma inibição da diurese. Mentira, Natália. Verdade. A gente trouxe essa questão, eu trouxe essa questão aqui para vocês, para a gente trabalhar um conceito chamado crosstalk lung kidney, que nada mais é do que a comunicação entre o pulmão e o rim. Pessoal, ventilação mecânica é encarada como uma intervenção médica que tem efeitos sistêmicos. A PIP altera o sistema não só cardiopulmonar, mas também renal. O organismo é um só. A gente tem que estar ciente dessas alterações. Olha que lindo. Medicina é uma coisa linda, gente. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Sobre a injúria pulmonar induzida pela ventilação, que a gente chama de VILI, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Histologicamente é idêntica em achados de síndrome do desconforto respiratório agudo ou da lesão pulmonar aguda. Pessoal, isso está certo. Se a gente pega uma lâmina, né? Se a gente faz uma autópsia e bota na microscopia, VILI, SARA, LPA, que é a lesão pulmonar aguda, são idênticos. Letra B. A transdução mecânica da lesão ventilatória pode se tornar sistêmica. Sim, é isso mesmo que a gente está falando. É por isso que a gente tem tanto medo de VILI. A gente não está lesando só o pulmão, a gente está lesando o paciente como um todo, pessoal. Letra C. Altas frequências respiratórias podem induzir VILI. Gente, isso está correto, tá bom? Por quê? Porque altas frequências respiratórias acabam, no final das contas, por aumentar o número de microdistensões desse pulmão que está doente. Então, isso predispõe a mais atelectrauma e piora a VILI. Letra D. Pressões de pico inspiratório menores de 30 centímetros de água não podem induzir VILI. Pessoal, essa aqui é uma pegadinha e eu fiz questão de trazer para a gente aprender um conceito importante, que é um conceito de hiperdistensão oscilante. O que é isso?
A gente sabe que classicamente a gente conceitua a ventilação protetora em um dos parâmetros dela como um pico inspiratório menor do que 30 centímetros de água. Só que em alguns casos de SARA muito grave, 30 centímetros de água continua causando uma hiperdistensão. O pulmão está tão colapsado, é tanto baby lung, que às vezes 30 centímetros é o suficiente para hiperdistender os alvéolos que estão abertos. Isso é uma exceção, no caso das SARAs graves. Então, sim, podem induzir VILI. A letra D está incorreta e é o gabarito da nossa questão. E a letra E, parte da patogênese da VILI se justifica por insuficiência de surfactante. Tá correto, pessoal. Apesar da gente não tratar a SARA como instilação de surfactante, parte da patogênese se justifica por isso sim. Por que não adianta a gente dar? Porque a gente está trabalhando com alterações de pressão. A gente está trabalhando não só com a falta de surfactante, que aí, em geral, é pelo aumento das proteases. Mas a gente está trabalhando com volumes correntes que estão oscilantes, que estão aumentando junto com a baixa de surfactante, alterando a tensão superficial daquele alvéolo. Então, se a gente consegue manejar esse volume, a gente consegue diminuir a tensão superficial e aí não precisamos dar o surfactante, ok? Uma das formas, então, da gente fazer essa redução do biotrauma, que faz parte da VILI, a gente consegue minimizar essa perda de surfactante também. Lindo. Questão 3. Sobre as pneumonias associadas à ventilação mecânica. Assinale a alternativa correta. Letra A. Há baixa evidência sobre o uso de antibiótico terapia inalatória nesses casos. Letra B. Injúria pulmonar induzida pela ventilação não é considerado fator de risco para a PAVM. Letra C. O uso de hemoderivados é considerado fator de risco para a PAVM. Letra D. Intubação nasal não é considerada fator de risco para a PAVM. E letra E. É preferível terapia antimicrobiana de duração prolongada, considerando a gravidade do quadro. Essa questão aborda uma série de conceitos que vale a pena a gente parar para analisar uma a uma. Letra A. Há baixa evidência sobre o uso de antibiótico-terapia inalatória nesses casos? Não, é a grande indicação. A gente fazer antibiótico dentro do local que está doente, no caso, inalatório. A grande indicação, antibiótico-terapia inalatória. Letra B. Injúria pulmonar induzida pela ventilação. A VILI não é considerado fator de risco? É sim, pessoal. A gente, inclusive, com um biotrauma, com a manifestação sistêmica, induz imunossupressão. É sim. Letra C. O uso de hemoderivados é considerado fator de risco para a PAVM. Esse é o gabarito da nossa questão, pessoal. Sim, quando a gente usa hemoderivados, a gente pode estar sensibilizando o nosso sistema imune, causando o que a gente chama de TRIM, resposta imunomoduladora relacionada à transfusão. É mais para uma imunomodulação negativa, a gente está imunossuprimindo um pouquinho o nosso paciente. Então, Natália, a gente não vai hemotransfundir o nosso doente? Quando tiver indicação, a gente vai. Mas saibamos que existe esse risco. E quando não tiver indicação, o ideal é a gente segurar. Se necessário for, a gente transfunde, mas caso não seja estritamente necessário, a nossa tendência é não hemotransfundir o paciente para essa série de riscos que a gente está fazendo no nosso receptor, que no caso é o paciente grave. Letra D. Intubação nasal não é considerado fator de risco para a PAVM. É sim, pessoal. Além das alterações de manipulação, né, a gente tem a técnica pode não ser tão limpa, a depender da experiência da pessoa. A gente está passando pelo nariz, é um local a mais aí, risco maior de sinusite e é risco maior de PAVM também. E letra E, é preferível terapia antimicrobiana de duração prolongada, considerando a gravidade do quadro. Isso é um conceito que não se aplica do ponto de vista de literatura, mas é comum as pessoas terem esse pensamento, pessoal. Na verdade, isso não se aplica. Não é porque é uma PAV grave num sarado que você tem indicação de aumentar o tempo de antibiótico terapia. A gente vai acompanhando o nosso doente. A partir do momento que a gente considerar que ele desinfectou, a gente tira o antibiótico sem problema nenhum. Quarta questão, pessoal.
Sobre mecânica pulmonar, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Na presença de PIP, a variação de pressão resultante do aumento do volume, também chamado de pressão intrapulmonar, é a pressão alveolar subtraída da PIP. Pessoal, isso tá certo. É exatamente isso, tá? P-alv menos PIP igual a pressão intrapulmonar. Nossa famosa driving pressure. Letra B. Considerando a relação linear entre a variação de pressão de volume pulmonar e valor de PIP, podemos inferir que incrementos de PIP elevam a complacência pulmonar em relação diretamente proporcional. Pessoal, isso é muito importante e está errado. Esse é o gabarito da nossa questão. Não é aumentando a PIP indiscriminadamente que você vai aumentar a complacência pulmonar. Porque as pressões são interligadas. A gente pensa, no final das contas, como a pressão intrapulmonar é a pressão alveolar menos a PIP. Conforme você aumenta a PIP, você reduz a pressão intrapulmonar. Acontece que isso não é uma relação diretamente proporcional. Porque quando você aumenta a PIP um pouco, você também mexe um pouco na pressão alveolar. E é por isso que a gente tem que titular a PIP. A best PIP, pressões de PIP que não atrapalhem tanto assim a pressão alveolar, que não estoure essa pressão alveolar e assim nos confira uma ventilação protetora. Por curiosidade, a gente já sabe o nosso gabarito da questão, a letra B, mas vamos discutir as outras questões. Letra C. O aumento de pressão intrapulmonar em razão do volume inspirado se constitui na pressão elástica relativa ao volume. Isso está certo, pessoal. Conforme a gente joga um volume, o aumento da pressão que é feito dentro do pulmão para esse volume é a pressão elástica relativa ao volume do pulmão. São aquelas fibras ali que estão segurando e a gente chama isso de pressão elástica. Letra D. Considerando a existência de complacência do circuito, podemos inferir que há um grau de perda de volume durante a inspiração. Sim, pessoal, isso também é conceitual. O circuito do ventilador também tem a sua complacência. Então, a gente perde um pouquinho de volume durante a inspiração e é por isso que a gente não pode desprezar o espaço morto do circuito. Letra E. A força motriz do fluxo expiratório é a própria pressão elástica no interior dos pulmões. Sim, pessoal, conforme a gente joga aquele volume ali, que é pressão elástica relativa ao volume, e joga aquela pressão intrapulmonar, a partir do momento que a gente abre a válvula do ventilador, aquela pressão elástica que ficou as fibras retráteis com o aumento da expansibilidade do volume pulmonar é o que vai impulsionar a saída de ar. Isso está correto também. Questão 5, uma questãozinha aqui de gráfico. Sobre análise de curvas de fluxo inspiratório de mesmo valor em fluxo e volume. Desses dois pacientes diferentes, é correto afirmar. Vamos entender o enunciado da questão primeiro. Eu joguei o paciente A, que tem esta curva aqui de fluxo, e o paciente B, que tem esta curva aqui, que é de fluxo. Eu estou dizendo para vocês que o fluxo e o volume desses pacientes é igual. Então, no final das contas, as alterações de curva estão diretamente relacionadas às mecânicas pulmonares diferentes e não a valores diferentes de fluxo e volume. E desta forma, o que seria correto afirmar? Letra A. O paciente A tem complacência maior do que o B. Letra B. O paciente B tem resistência maior do que A. Letra C. Não podemos inferir sobre resistência e complacência apenas com uma curva isoladamente. E aí eu quero discutir esse item aqui. Podemos, pessoal. Esse não é o gabarito da nossa questão. Nós podemos. É isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Letra D. Não podemos inferir sobre resistência ou complacência sem avaliar pressão de pico. Pegadinha também, pessoal. Podemos inferir a partir da curva de fluxo, que é essa aqui que a gente está vendo.
Letra E, para pressões de picos iguais, a complacência dos pacientes A e B será a mesma. Não, pessoal, esse é o motivo pelo qual a gente precisa desmembrar na manobra de pausa a pressão de pico, para a gente poder avaliar. Existem pacientes que podem ter a mesma pressão de pico, mas uma resistência e uma complacência totalmente diferentes, a depender do grau de pressão resistiva e de pressão alveolar. Então, não se aplica neste caso. D, C e E não são o nosso gabarito. Qual seria o nosso gabarito, então? Uma questão de complacência e resistência numa curva de fluxo. Vamos ver paciente A e paciente B. Essa é uma curva de fluxo, essa é a porção positiva do gráfico e negativa, e inspiratório e expiratório. Qual é a diferença maior? Gente, o inspiratório está idêntico. Agora, se a gente for reparar, olha como o paciente B acaba, no final das contas, tendo um pico de fluxo expiratório muito menor. Olha o pico de fluxo expiratório do A, bem maior, do B, muito menor. E um tempo de esvaziamento que é muito maior. Isso a gente chama de constante de tempo de esvaziamento em ventilação mecânica. Isso infere que existe uma maior resistência à saída do fluxo de ar. Então, o gabarito é a letra B. O paciente B tem resistência maior do que o paciente A. Questão 6. Pessoal, eu vou discutir a questão 6 de baixo para cima. Sobre modos e ciclos de ventilação mecânica, é correto afirmar, começando pela letra E. O modo pressão controlada não permite alteração de fluxo durante os ciclos, o que pode resultar em um eventual aumento de trabalho respiratório do paciente. Pessoal, PCV é o fluxo livre. Pressão controlada é um fluxo livre. Então, quando a gente está trabalhando com fluxo livre, a gente garante uma pressão alveolar constante. E aí, o paciente consegue mexer no fluxo. Às custas, é claro, da gente não conseguir controlar o volume corrente, mas o fluxo ele consegue mexer. Isso reduz o trabalho respiratório. Então, essa questão está errada. Esse item está errado. Letra D. O modo CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias respiratórias, não é possível que o ventilador consiga disponibilizar apenas ciclos espontâneos. É exatamente o contrário, pessoal. CPAP é só para ciclo espontâneo. A gente não consegue assistir no modo CPAP. Letra C. Nas modalidades assistidas, programamos o nível de sensibilidade em vez da frequência respiratória. Na verdade, a gente programa os dois. Isso também é uma pegadinha. A gente programa os dois. A gente programa sensibilidade e frequência respiratória. E não apenas sensibilidade ou frequência respiratória. Letra B. No disparo por fluxo, é necessário que o ventilador mantenha uma pressão positiva contínua na via respiratória. Pessoal, o fluxo que é contínuo. É o fluxo que é contínuo no disparo por fluxo. Essa questão está errada. Não é a pressão, é o fluxo. E letra A, que é o gabarito na nossa questão, no disparo por pressão é necessário que não exista fluxo na via respiratória. Gente, isso está correto. A queda da pressão alveolar é que ela é sentida pelo sensor da máquina. E é isso que desvia o fluxo de ar para dentro do pulmão. Então, no disparo por pressão, não pode existir fluxo. O fluxo fica zerado e é a alteração de pressão que faz o desvio. Gabarito da questão, letra A. Questão 7. Sobre ventilação mecânica no contexto de doença pulmonar obstrutiva crônica, é correto afirmar. Letra A. VCV é superior a PCV nesse contexto por proporcionar um volume corrente e relação em inspiração e expiração estáveis. Pessoal, não existe superioridade. Isso é verdade, é uma vantagem do VCV em relação ao PCV,
mas vários estudos já foram feitos, cada modalidade tem as suas vantagens e desvantagens e não existe superioridade para a DPOC. Isso já está estabelecido. Então qual que a gente vai utilizar, Natália? Fica de acordo com o seu paciente, ou até mesmo com a experiência do pessoal que trabalha. Tem gente que prefere ventilar em PCV, tem gente que prefere ventilar em VCV, e dependendo de como for, a gente personaliza isso para o nosso paciente também, dependendo do que a gente quer fazer. Lembrando, né, a máquina, ela é manejada por nós. A gente tem que dominar a máquina, e não a máquina nos dar os parâmetros e a gente simplesmente aceitar. Então, é de acordo com o que a gente quer e também da experiência da equipe em questão. Letra B. Na ausência da síndrome do desconforto respiratório agudo, deve-se utilizar volumes correntes maiores para reduzir hipercapnia por baixo fluxo. Pessoal, incorreto. Está bem documentado que DPOC a gente tem que utilizar volumes correntes menores, porque a gente vai fazer fenômeno de hiperinsuflação dinâmica neste paciente que tem um componente obstrutivo importante. Pensa comigo, o paciente tem um distúrbio obstrutivo, via aérea lá dele cheia de resistência. A gente joga um volume corrente alto, a gente só piora o quadro. Letra C. Em caso de hipercapnia grave, uma estratégia válida é aumentar o volume minuto para reduzir a PaCO2. Pessoal, errado, erro comum, erro que prejudica o paciente, pode piorar ainda mais. Quando a gente aumenta o volume minuto de um paciente que tem PaCO2 elevada, a gente pode estar piorando o fenômeno de hiperinsuflação dinâmica. O volume minuto do paciente DPOC muitas vezes é normal ou até mesmo aumentado. A hipercapnia dele é por um desacoplamento VD-VC no final das contas. Então, a gente tem que buscar uma estratégia de frequência respiratória mais baixa neste caso. No final das contas, se a gente aumenta o volume corrente, a gente vai atrapalhar. Se a gente aumenta o volume minuto, quer dizer, trabalhando com frequências respiratórias maiores, a gente vai atrapalhar esse paciente fazendo hiperinsuflação dinâmica. Então, a gente não deve fazer isso. Como a gente faz? A gente se guia pelo pH e não pela PaCO2. Letra D. Em caso de piora de alto PIP em PSV, uma opção de estratégia válida é a aceleração do fluxo inspiratório, chamada de rise time, para valores mais baixos. Exatamente o contrário. A gente ajusta a sensibilidade do rise time para valores mais elevados, entre 40% e 60% em geral. Isso reduz o tempo inspiratório e aí, consequentemente, se a gente reduz o tempo ins, a gente aumenta o tempo expiratório e ajuda na sincronia e reduz alto PIP. É exatamente o contrário. E letra E, gabarito da nossa questão, deve haver especial cuidado com a oferta de FO2, pois frações mais elevadas podem piorar o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, agravando a hipercapnia. É verdade, pessoal. A gente, com a nossa FO2 muito elevada, também pode causar carbonarcose no nosso doente. Isso é verdade. Esse é o gabarito da questão. Questão 8. Sob a síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, pode-se afirmar. Letra A. Valores de relação PaO2-FO2, PF, menor do que 200 indicam a necessidade de ventilação protetora. Errado, pessoal. É abaixo de 300. Letra B. Caso a driving pressure, pressão de platô menos PIP, se mantenha maior ou igual a 15, a indicação absoluta é de aumentar PIP para reduzir driving pressure a valores menores de 14 a fim de evitar injúria pulmonar induzida pela ventilação. Isso aqui é uma pegadinha, pessoal. Claro que esse é o ideal, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Infelizmente, às vezes, o paciente que está muito grave, a gente precisa abrir mão, pelo menos por um instante, de uma ventilação protetora para garantir a sobrevivência dele, literalmente. Então, não é uma indicação absoluta de aumentar a PIP para reduzir a driving pressure. E, como nós falamos, não necessariamente o aumento de PIP também
reduz a driving pressure. Ela pode aumentar, porque as pressões se equivalem, as pressões se relacionam entre si. Você também pode estar aumentando a pressão de platô quando aumenta a PIP. Letra C. Em casos de PaCO2 maior do que 80, deve-se avaliar membrana de oxigenação extracorpórea no modo veno-venosa com remoção de CO2 como tentativa de compensação. Esse item traz o conceito de hipercapnia permissiva. Não ligamos para PaCO2 quando a gente tem um pH compensado. A gente liga para acidose respiratória grave. Para o PaCO2, eu não ligo não, gente. Então tá errado, não é o PaCO2 maior do que 80 que vai me indicar uma ECMO. Letra D. Em casos de hipertensão pulmonar associada, deve-se avaliar óxido nítrico inalatório junto à prona para vasodilatação de leito vascular pulmonar e melhor hemodinâmica ventricular direita. Correto, pessoal. Esse é o gabarito da nossa questão. Vamos entender o que o item quer dizer pra gente. Quando a gente tem um paciente que está sarado, a gente faz um eco lá e a PSAP dele está muito elevada, com uma hipertensão pulmonar associada, a gente consegue inferir que esse ventrículo direito está sofrendo. E ele está sofrendo, muito provavelmente, às custas das manifestações cardiopulmonares da SARA, não necessariamente só da PIP, mas também de uma coisinha chamada reflexo de vasoconstrição hipóxico isquêmico. É uma tentativa de defesa do nosso corpo. Defesa, pessoal. Quando tem pouco oxigênio, o pulmão faz a vasoconstrição lá do leito arteriolar dele, para diminuir o shunt. Acontece que quando a gente vai fazendo isso na sequência, num pulmão muito grave, muito desoxigenado, a gente transmite essa pressão para a artéria pulmonar, causando hipertensão pulmonar. No final das contas, isso vai piorar a hemodinâmica ventricular direita. Como é que a gente pode resolver isso? A gente prona o paciente, tira a pressão, aquilo ali homogeneiza um pouquinho o pulmão e faz óxido nítrico inalatório para fazer vasodilatação desse leito, com boa resposta em geral. Quando é assim, essa indicação, esse perfil de elegibilidade com hipertensão pulmonar associada, a gente costuma ter boa resposta. E letra E, em casos de PF menor do que 100, está indicada a estratégia de prona, salvo contraindicação formal à prática. Pessoal, classicamente indicamos prona com PF abaixo de 150 e não de 100. Letra E, incorreta. Gabarito da questão, letra D. Questão 9. Pessoal, questão 9 eu vou discutir de baixo para cima também. Sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, pode-se afirmar, exceto... Letra E. Em casos de SARA grave que necessitem PIP mais elevadas, por exemplo, acima de 20, pode-se tolerar pressão de platô de até 40, desde que necessariamente a driving pressure fique abaixo de 15. Pessoal, sim, pode acontecer da gente precisar PIPs mais elevadas, nesse caso, e aí a gente não consegue fazer a ventilação protetora, no ponto de vista da pressão de platô. Mas se a driving pressure está abaixo de 15, a gente consegue ter mais tranquilidade de dizer que a pressão transpulmonar do nosso doente está garantida. Em alguns casos de SARA grave, a gente precisa de uma PIP, em geral, acima de 20. Muitas vezes nos obesos isso é até mais comum. Então, tudo bem a gente olhar para a pressão de platô e ela está de 40, se a driving pressure está abaixo de 15, nesse caso. É uma exceção da ventilação mecânica. Letra D. PF menor ou igual a 50, com FO2 maior ou igual a 80, por no mínimo 3 horas, após manobras de resgates, sugere necessidade de indicação de ECMO. Verdade. Indicação formal. É uma PF muito baixa de 50, uma FO2 maior ou igual a 80, 3 horas sustentada após você ter feito ali as manobras que você pode fazer naquele caso. Isso é uma indicação de ECMO pra gente. Letra C. PF menor ou igual a 50 com FO2 100% por 1 hora. Sugere necessidade de indicação de membrana. Verdade também, pessoal. Qual a diferença entre um item para outro? Neste caso, a FO2 é de 100%, você precisa de 1 hora só e não necessariamente você fez manobras.
Aqueles pacientes que você intubou de cara, deu uma hora que você colheu a gaso pós-intubação, ainda com FA2 de 100%, vem com uma PF abaixo de 50. ECMO precoce para esse doente também. É um paciente que está nos dizendo que provavelmente vai se beneficiar. Letra B. Em casos de balanço hídrico cumulativo positivo de maneira importante, deve-se avaliar terapia de suporte renal com ultrafiltração. Verdade, pessoal. Imagina lá o paciente ficar positivando 2, 3, 4 litros. No final da semana está positivo em 10 litros. Para onde você acha que aquela síndrome edemigênica está indo também? Você acha que não está atrapalhando o pulmão? Você acha que não está encharcando o pulmão? Verdade. Então a gente tem que trabalhar com balanço equilibrado para esses doentes. Claro, se ele tiver hipovolêmico, a gente faz volume. Mas, no geral, a gente tem que fazer manobras estratégicas muito importantes e às vezes agressivas, como a ultrafiltração, para evitar a hiperidratação desse doente, para evitar que piore o edema pulmonar. Então, sim, balanço hídrico positivo cumulativo de maneira importante suscita a hipótese de ultrafiltração. A gente pode avaliar, a gente deve avaliar a ultrafiltração nesses pacientes. E letra A. Classicamente, para a titulação de PIP, deve-se suspender bloqueador neuromuscular, caso esteja sendo utilizado, para avaliação efetiva de contração diafragmática. Exatamente o contrário, esse é o gabarito da nossa questão. A gente tende a bloquear o paciente para a gente justamente tirar a contração diafragmática e aí a gente consegue ver melhor com que o diafragma não interfira nos cálculos da mecânica pulmonar. A gente consegue ver apenas a mecânica pulmonar e não as relações diafragmáticas. Então, gabarito da questão 9, letra A. E a questão 10, sobre a estratégia de pronação, pode-se afirmar, exceto. Letra A. Para além de um componente gravitacional, um dos benefícios da pronação é homogeneizar pulmões por meio da liberação das compressões do coração e órgãos abdominais que existem na posição supina, além de melhorar a hemodinâmica ventricular direita. Corretíssima, brilhou. Letra B. Caso a melhora de relação PA2, FO2, PF não se sustente após supinação, pode-se avaliar prolongamento da pronação por 16 horas dia. Verdade. A gente chama isso de estratégia de prona prolongada. Tem alguns pacientes que quando a gente supina ficam tão mal, perdem tanto, mas ganham bem em prona, que a gente prolonga a prona desses pacientes para 16 horas dia. Letra C. Em caso de parada cardiorrespiratória em paciente pronado, deve-se supinar o paciente de urgência para a realização de ressuscitação cardiopulmonar efetiva. Para tudo, pessoal. Quem pronou e supinou sabe o trabalho que isso dá, sabe o tempo que isso demanda, o número de pessoas e toda a logística que envolve. A gente fala que pronar é um processo. A gente amadurece a ideia da prona e a gente amadurece o processo da supinação. Quando o paciente está parado, a gente não tem a menor possibilidade de perder tempo para fazer isso. Fora no momento de causa ali, a insegurança do processo. Risco de extubação, de perda de dispositivo. Imagina perder um acesso numa PCR ou extubar um sarado numa PCR. Então, de jeito nenhum, já está bem estabelecido que a gente deve fazer ressuscitação, inclusive com desfibrilação, caso seja indicado, no paciente pronado. A gente não supina o paciente em PCR. Esse é o gabarito da nossa questão. Mas vamos aprender com os outros itens. Letra D. Após pronação, é conveniente retitular a PIP, uma vez que se criou outro cenário da mecânica pulmonar com alteração do decúbito. Perfeito! A gente inverteu as relações de pressão pleural, a gente tirou vários órgãos que estavam fazendo compressão, a gente homogeneizou esse pulmão, é uma nova complacência, uma nova resistência, uma nova mecânica pulmonar. A gente tem que retitular esse pulmão. Letra E. Em caso de ausência de melhora de relação PF após 6 horas de prona, deve-se retornar o paciente à posição supina. Verdade, pessoal. Infelizmente, nem todo mundo responde à prona. Se passou 6 horas da prona, se o paciente não melhorou nada de PF, ele é considerado não respondedor e aí simplesmente não adianta. É só a gente, infelizmente, buscar outras estratégias
para melhorar a oxigenação desse doente, porque prona ele não respondeu. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha sido proveitoso, estou à disposição, um abraço. E aí, gente, bem-vindos à correção das questões de gasometria do quarto telequiz. A gente vai discutir um pouquinho o que tinha ali nessas 10 questões, o que dava para aprender, ver quanta informação dá para tirar da gasometria se a gente analisar ela bem. Eu sei que vai ter gente que deve estar chateada comigo, que não vai estar tão animado assim, porque estava muito difícil, eu sei disso. O objetivo era que fosse muito difícil, para ser um super desafio mesmo, porque o prêmio era muito bom e porque, na verdade, vocês estavam fazendo em grupo e podendo consultar, usar calculadora para gasometria, então o nível tinha que ser lá em cima mesmo, foi super alto, então não fique chateado se você não entendeu algumas coisas, se acertei pouca questão, meu grupo foi mal, porque o objetivo era que fosse muito difícil mesmo. Bem, vamos lá ver as questõezinhas, vamos aprender junto, discutir um pouquinho. Questão número 1. Sua amiga do internato, está lá dando plantão contigo, chegou com uma gasometria e vários exames para vocês analisarem. Ela não tem muita informação lá, só que ela sabe que é um homem que tem 66 anos e que internou com astenia. Aí tem lá os exames, um pH de 7,29, bicarbonato de 14, PCO2 de 30, tem um PO2 de 89, o sódio de 126, cloro de 118, potássio de 4 e o cálcio de 4. E aí pergunta um diagnóstico que os exames sugerem. Então, se antes da gente olhar os diagnósticos, vamos olhar a gasometria. A gasometria tem um pH baixo, quer dizer, tem acidemia, pH baixo a gente chama de acidemia, e aí vai ter alguma acidose. Então, lembra, a acidose, a princípio é ou bicarbonato baixo ou PCO2 alto. A gente olha lá, caramba, tem um bicarbonato baixo, então tem acidose metabólica. Então eu já sei que tem acidose metabólica, eu tenho que ver quanto que é o PCO2 esperado. E aí, na acidose metabólica, aquela formulazinha clássica, deve ser as que as pessoas mais lembram, que é PCO2 esperado, é igual ao bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então já coloquei ali, já coloquei com os númerozinhos, bicarbonato é 14 vezes 1,5 dá 21, mais 8 é 29. Então o PCO2 esperado era alguma coisa ali entre 27 e 31, né? Porque tem mais ou menos 2. A gente olha ali, o PCO2 está de 30, o esperado é entre 27 e 31, o PCO2 está normal, normalzinho. Então a gente sabe que tem só acidose metabólica. Beleza, se tem só acidose metabólica, a gente vai ter que fazer o annual gap. Lembra? É o sódio, aí subtrai o cloro, subtrai o bicarbonato. Então, sódio menos subtraindo a soma do cloro com o bicarbonato, a gente vai botar os númerozinhos, dá 126, que é o nosso sódio, menos 118, menos 14, deu um número negativo, deu menos 6. Isso é bem raro, tanto que quando a gente fala de acidose metabólica e annual gap, a gente fala annual gap normal ou annual gap aumentado, só que aqui a gente tem um cenário diferente. O annual gap é negativo. E aí pergunta qual o diagnóstico que se sugere. Vamos olhar as opções. E aí, uma dica clássica, né? Gente, se é bem raro, deve ser uma doença rara, né? Então, cetoacidose diabética está esquisito. Lembrar, cetoacidose diabética dá annual gap aumentado. Então, não vale. Letra B fala acidose tubular renal, que dá annual gap normal. Também não vale. E aí, letra C fala do mieloma múltiplo. E essa aí é a resposta. Mieloma múltiplo, paraproteinemias, macroglobulina de Waldenström, intoxicação por bromo, são doenças muito raras que podem dar, raramente ainda, annual gaps negativos. Então é a dica do annual gap negativo sempre pensar em doenças que têm muita proteína ou coisas mais raras como intoxicação por bromo ou por lítio. Então letrinha C era a resposta disso. Só para lembrar, intoxicação por etileno glicol dá annual gap aumentado. E diarreias normalmente não mexem no annual gap. Lembrar que diarreias podem dar, inclusive, alcaloses, dependendo de como é que for a diarreia. Se você estiver perdendo H+, também. Então, diarreia do tipo alta está meio esquisito aí. Mas, de qualquer jeito, o annual gap era negativo. Então, mieloma múltiplo é uma causa de annual gap negativo. Vamos lá para a próxima questão. Questãozinha 2. Não vamos ficar chorando pelo annual gap negativo. Questão 2 fala de um paciente de 19 anos que chegou desacordado na emergência. Obviamente não vai ter história, o cara não está falando. Então o exame neurológico não trazia sinais de localização. O resto do exame físico também não ajudava muita coisa. E aí pediu uma gasometria. Isso acontece às vezes, né, gente? O paciente chegar a desacordar na emergência. Eu já vi algumas vezes. E é assim mesmo. E a gente vê um pH de 7,41, pH normal. Olha, gente, pH normal não quer dizer que não tem a doença.
pH normal tem 3 opções. Ou realmente não tem distúrbio ácido básico, ou o distúrbio é muito leve, muito sutil, e é isso, ou a gente tem 2 distúrbios antagônicos que estão normalizando o pH. Então você tem uma acidose metabólica com alcalose respiratória, ou uma alcalose metabólica com acidose respiratória, e antagonizou e o pH ficou normal. Você tem um distúrbio duplo. Então vamos ver o que é pH de 7,41 e a gente vê um bicarbonato baixo, relativamente baixo, né? Assim, não é um discretinho, está baixo mesmo. Então, tem 17. Bicarbonato a gente sabe que tem acidose metabólica. Eu já sei, né? A gente já conversou que provavelmente vai ter alcalose respiratória também, né? Por isso que está normal o pH. Mas a gente vai ter que calcular quanto que é o PCO2 esperado. E aí a formulazinha de novo, né? Segunda vez que ela aparece, 1,5 mais 8 mais ou menos 2. Então vamos lá. PCO2 esperado, bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então era 17 vezes 1,5 mais 8 dá 31 a 35,5, né? Eu já botei o mais ou menos 2. Daria, na verdade, 33,5. Então, mais ou menos 2 de 31 a 35,5. E aí a gente vê lá, PCO2 é de 28. Está menor do que o esperado. Então, realmente, tem uma alcalose respiratória. Então, a gente tem uma acidose metabólica com alcalose respiratória. Acidose metabólica não dá para fugir. Mesma coisa, anion gap. Então, vai ter que calcular o anion gap. Sódio, menos o cloro, menos o bicarbonato. Então, sódio era 138, menos 92, menos 17, deu 29. Então, o anion gap é aumentado. Então, a gente tem lá aquelas coisas clássicas de anion gap aumentado, intoxicações, cetoácido, ácido lático, lesão renal. A gente pergunta o diagnóstico. E aí, a gente vai lá para olhar as alternativas com essas 2 informações. Tem alcalose respiratória, não é compensatória, é alcalose respiratória mesmo, e tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Vamos lá olhar. Crise asmática da doença metabólica, da acidose metabólica? Não, da acidose respiratória, nem tem isso. Cetoacidose diabética, acidose metabólica, anion gap alto, só que não dá distúrbio respiratório. E aí agora no C aparece intoxicação por aspirina. E é isso mesmo. Intoxicação por aspirina dá acidose metabólica com anion gap alto, e a aspirina mexe no nosso centro respiratório e dá alcalose respiratória. A aspirina, ela ativa, ela estimula diretamente o centro respiratório. Então, é bem conhecido que a aspirina dá isso mesmo, acidose metabólica mais alcalose respiratória. Então, letrinha C é a resposta da questão 2. Vamos lá para a questão 3? Questão 3 é uma senhora, então agora eram pacientes jovens, agora é uma senhora que está no CTI, quebrou o fêmur, tem uma fratura de fêmur, infelizmente ela evoluiu para tromboembolismo venoso, fez um TEP. E aí ela estava estável hemodinamicamente, mas precisou de ventilação mecânica. Historinha bem clássica, né? 78 anos, mulher, talvez osteoporose, quebra o fêmur, e aí passa uns dias, faz TVP e TEP. Foi para ventilação mecânica, e aí tem uma gasometria lá, todo mundo em ventilação mecânica tem que ver uma gasometria, e tem um pH de 7,52. Então uma gasometria que tem alcalemia, tem um pH alto. Um PO2 de 110, ok, tem ventilação mecânica, talvez dê para diminuir um pouquinho, mas sem desespero. E tem um bicarbonato de 30, tem um bicarbonato aumentado. Então, provavelmente tem uma alcalose metabólica. PCO2 de 38, vai ter que calcular qual é o esperado. Sódio de 126, cloro de 118, potássio de 4, um cálcio de 4. E aí pergunta, não o diagnóstico, mas qual a estratégia que pode ajudar essa paciente visto o diagnóstico de gasometria. Então, o diagnóstico de gasometria primeiro, né? Vamos lá. A gente sabe que tem uma alcalemia, tem um pH de 7,52, a gente sabe que tem alcalose metabólica. Então, tem que calcular o PCO2 esperado. E aí a fórmula é outra. Na alcalose metabólica, o PCO2 esperado é bicarbonato mais 15. Então, vamos lá. Bicarbonato mais 15, o bicarbonato que a gente está vendo ali é de 30, então o PCO2 tinha que ser de 45. E não está de 45, está de 38. O PCO2 está bem mais baixo do que a gente esperava, logo essa paciente, além de uma alcalose metabólica, ela tem também uma alcalose respiratória. Ela tem 2 alcaloses. Então, a gente já sabe, a gente vai lá olhar as opções de coisas que possam fazer para melhorar tanto a alcalose metabólica como a alcalose respiratória. Tá? Bem, avaliar a reposição de solução salina 0,9%. É um tratamento para alcalose metabólica, porque tem um excesso de cloro
excesso de cloro dá acidose, então isso pode melhorar a acidose metabólica, pode melhorar a alcalose metabólica. E contração, ficar com pouco volume circulante, é uma causa conhecida de alcalose. O rim acaba trocando, os rins acabam trocando sódio por H+. Então, o paciente que tem contração de volume, ele pode reter sódio, perder H+, e aí com isso fazer alcalose. Então, soro fisiológico é tratamento para alcalose metabólica. E avaliar se o paciente não está com dor ou ansiedade. A gente tem que avaliar isso sempre, de qualquer jeito. Mas lembra que dor e ansiedade pode fazer o paciente hiperventilar. Dor e ansiedade, principalmente paciente de ventilação mecânica, pode fazer com que esse paciente hiperventile e façam alcaloses respiratórias. Então sim, letrinha A está certinho, tem uma coisa que trata a alcalose metabólica e uma avaliação da alcalose respiratória. Letrinha A está certo. Letra B não faz sentido, porque se está ácido lático arterial, cetoácido, ela não tem acidose metabólica, ela tem alcalose metabólica. Repor Ringer. Ringer é pior do que soro fisiológico, então a letra C não faz sentido. Não fala ali da parte respiratória. A letra D fala aumentar o tempo respiratório, o que pode levar a cair mais ainda o PCO2, então não faz sentido. Frequência cardíaca não tem nada a ver, não fala de distúrbio metabólico também, então não. E a letra E fala de passar sonda em sinfonagem. Só um cuidadinho. Gente, sonda em sinfonagem, você fica com uma sonda lá drenando o conteúdo gástrico durante muito tempo, isso pode dar alcalose metabólica. A gente vai ver isso para frente, outra questão também. Mas então cuidado, porque sonda em sinfonagem pode dar alcalose metabólica, não melhorar a alcalose metabólica, mas piorar. Então, letrinha A era a resposta do 3. Vamos lá para a questão 4. Você recebeu uma senhora de 77 anos, dessa vez ela é diabética, hipertensa e tem confusão mental e febre. Então, diabética, hipertensa, confusão mental e febre. A família conta que ela tem um problema nos rins, mas era completamente independente. Então, ela tocava a vida dela, uma senhora independente, mas tem um problema nos rins. O que geralmente é assim que a família fala mesmo e faz sentido para uma senhora de 77 anos, hipertensa diabética. Essas são as duas principais causas de doença renal crônica, faz sentido ela ter doença renal crônica. Então, exame físico. Tinha estertor crepitante teleinspiratório na base de pulmão direito. Clássico de pneumonia, né? E até falo na questão, e parece claro que ela tem pneumonia. Então ela tem febre, ela tem um rebaixamento de nível de consciência, é uma senhora de 77 anos, tem um estertor teleinspiratório na base do pulmão direito. Olha, faz todo sentido que essa senhora realmente tenha pneumonia. E a gasometria, que diagnóstico mostra? Bem, tem um pH baixo, então tem acidemia, tem um PCO2 baixo não dá acidose, não dá acidemia, e tem um bicarbonato baixo, tem 10 de bicarbonato. Então tem acidose metabólica. Então, vamos lá. Sódio de 130, cloro de 100, a gente sabe o que vai ter que fazer. Acidose metabólica. Calcular o PCO2 esperado, calcular o NO-GAP. Então, PCO2 esperado primeiro. PCO2 esperado é igual bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então, ficou facinho, a conta está simples, né? Porque era 10, 10 vezes 1,5 dá 15, mais 8 é 23. Então, o PCO2 que está ali entre 21 e 25, né? Tem mais ou menos 2. Então, está de 30. A gente tem um PCO2 aumentado acima do esperado. Então, a gente tem um distúrbio respiratório, tem acidose respiratória. Então, a gente já tem dois distúrbios. Acidose metabólica e acidose respiratória. Vai ter que calcular no NO-GAP. Não tem jeito. Tem acidose metabólica, tem que calcular no NO-GAP. Então, o NO-GAP é sódio menos cloro menos bicarbonato. Então, vai estar lá 130 menos 100 menos 10. Ficou facinho, né? A conta ficou simples. Deu 20 de NO-GAP. Então, a gente tem acidose metabólica com NO-GAP aumentado e acidose respiratória. Tá. É isso que a gasometria mostra. Tem um detalhezinho, e aí esse é um nível ainda maior de gasometria. Se vocês repararem bem, olha só, o NO-GAP dela deu 20, o NO-GAP normal é no máximo 12, e o bicarbonato deu 10, o bicarbonato normal é 24. Então olha só o que aconteceu aqui nesse cenário com a senhora. O NO-GAP mudou 8, mas o bicarbonato mudou muito mais. O bicarbonato alterou 14. Por que aconteceu isso?
Normalmente, se você tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado, a mudança do anion gap deve ser igual à mudança do bicarbonato. Porque afinal, né, o anion gap é justamente o ácido não medido. O anion gap aumentado é justamente o ácido que está gerando a acidose metabólica. Aqui, eles não estão iguais. Variou muito mais o bicarbonato do que o anion gap. E aí existe uma técnica para a gente entender por que isso aconteceu, que chama delta-delta. A gente divide a variação do anion gap pela variação do bicarbonato. Se esse número der baixo, é porque você tem duas acidoses. Se esse número der baixo é menor do que 1, tá? Se esse número der maior do que 1, principalmente maior que 1,6, é porque você tem uma acidose e uma alcalose. Então, a gente vai fazer o delta-delta aqui. Deu a variação do anion gap, que é 8, né? A diferença de 20 para 12, deu 8. E a variação do bicarbonato, que é 14. E aí deu 0,57. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a gente tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado, só que o bicarbonato caiu ainda mais sem mexer o anion gap. Então, a gente tem uma segunda acidose que não mexe o anion gap. Então, a gente tem uma segunda acidose com anion gap normal. Então, a gente tem duas acidoses metabólicas. Uma com anion gap alto e uma com anion gap normal. E não pode esquecer lá que a gente tem a acidose respiratória, que a gente já falou antes. Lembra? O PCO2 esperado era 23 e estava lá, acho que era 30, né, que estava na questão. Então, a gente tem também uma acidose respiratória. Tem 3 acidoses esse paciente. Então, é só procurar lá nas opções aonde é que tem 3 acidoses. Uma metabólica com anion gap normal, metabólica com anion gap aumentado e acidose respiratória. Está ali na letrinha D. Então, gabarito da questão 4, letra D. Vamos lá para a quinta questão, que é metade da provinha. No leito 7 do CTI, que você está lá de plantão, tem um paciente de 62 anos, internado com sepsis abdominal. É uma diverticulite perfurada. Está em uso de noradrenalina com dose baixa, 0,2 micrograma quilo minuto. É realmente uma dose relativamente baixa de noradrenalina. E a gasometria tem um pH de 7,36. É aquela história, lembra? Do pH normal no paciente que tem outros distúrbios. Então vamos ficar espertos, porque normalmente isso é distúrbio duplo. Olha só, pH de 7,36, um PCO2 baixo e um bicarbonato baixo também. Tá? PCO2 de 29 e um bicarbonato de 16. Aí falou lá o sódio de 130, o cloro de 104. E tem uma albumina, que não tinha aparecido ainda na prova, tem uma albumina de 2. O que a gente vai ter que fazer? Calcular o PCO2 esperado. A gente sabe que tem acidose metabólica, porque o bicarbonato está baixo, então vamos calcular o PCO2 esperado. A gente já sabe, né, que provavelmente vai dar outro distúrbio respiratório, vai dar uma alcalose respiratória, porque o pH está normal, é por isso que o pH está normal. Provavelmente tem 2 distúrbios, um puxa para cima, um puxa para baixo, e o pH acaba ficando normal. Então vamos lá. PCO2 esperada é igual ao bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então, botando um númerozinho, 16 vezes 1,5 mais 8 dá 16 mais 16, dá 32. Então a gente tem uma PCO2 esperada de 32, né? E uma PCO2 encontrada de 29. Então, por mais que a gente possa até colocar mais ou menos 2, teria que ser ali entre 30 e 34, tem 29. 29 não é normal. A gente tem um distúrbio respiratório também. Então a gente está aqui com um distúrbio metabólico, uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória. Só que, se tem acidose metabólica, tem que fazer o anion gap. Então vamos lá. 130 menos 104 menos 16, né? Sódio menos cloro menos bicarbonato. Então, 130 menos 104 menos 16 vai dar 10, né? 104 com 16 dá 120. Então, 130 menos 120, 10. Então a gente tem um anion gap de 10, que a priori é um anion gap normal. Só que tem um problema. Esse paciente tem uma albumina de 2. Quando a albumina começa a cair, a gente tem que ajustar o anion gap para a albumina. E aí tem uma regrinha bem prática, que é a cada 1 que cai a albumina, a gente tem que somar 2,5 no anion gap. Então, como a albumina, e a referência é 4, tá, gente? Como a albumina caiu de 4 para 2, a gente tem que somar no anion gap 5. Então, esse anion gap aí, na verdade,
não é 10. Esse ONO-GAP é 10 mais 5, que dá 15, e é aumentado. Então, se você não percebeu a albumina baixa, você provavelmente deslizou aí, porque você achou que o ONO-GAP estava normal, e esse ONO-GAP está aumentado sim, porque tem que corrigir para a albumina. Então, a gente tem acidose metabólica, ONO-GAP aumentado, e alcalose respiratória. Então, vamos lá. Veja as opções. O ONO-GAP está normal na letra A? Não. Letra B, o ONO-GAP está aumentado? Está sim. E não há distúrbio respiratório? Tem distúrbio respiratório. Letra C, o ONO-GAP está aumentado e a alcalose respiratória. Legal. Letrinha C é o gabarito dessa questão. Vamos lá para a questão número 6. Número 6 é um paciente jovem, né? Passamos 2 idosos, agora um jovem. O paciente tem 21 anos com crise de asma e procura emergência relatando grande dispneia. A irmão, bem, não sei se é o irmão ou a irmã, mas não importa, que o acompanha informa que no ano passado ele esteve entubado no CTI por 5 dias devido a uma crise. Lembrar, se alguém já estudou asma, paciente que já ficou entubado por crise de asma, as crises subsequentes tendem a ser mais graves. Tá? Um fator de risco importante para ter crise de asma grave é já ter tido crise de asma grave antes. Ele já teve. Bem, vamos ver lá o resto. No exame físico, ele tinha uma cianose central, que é ruim, né, gente? E praticamente não tem sons respiratórios na ausculta, o que é desesperador, porque se não tiver som respiratório na ausculta, esse paciente está parando de respirar, ele tem que ser intubado. Foi o que aconteceu. Você rapidamente realizou a intubação traqueal e prescreveu o corticóide venoso. Legal. Aí colhe a gasometria logo depois da intubação e mostra um pH de acidose de 7,24, PCO2 72, bicarbonato de 27, um cloro de 130, um sódio de 130 e um cloro de 99. Aí vamos lá ver o que tem nessa gasometria. pH de 7,24 tem acidemia. A gente já sabe que tem uma crise de asma, né? Então vamos ser sinceros, a gente espera que vai ter acidose respiratória. A história não está lá, isso faz parte do jogo. Né? Igual o eletrocardiograma, a gente tem que saber história, na gasometria também é legal saber história, na tomografia, no raio-x, histórias ajudam. Então a gente já sabe que provavelmente tem acidose respiratória. A gente vai olhar lá para o PCO2, confirmou, tem uma acidose respiratória. E aí o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que calcular o bicarbonato esperado. Então quanto que devia estar o bicarbonato com um paciente que tem asma, né? Então tem uma acidose respiratória aguda, porque a asma é acidose respiratória aguda, e tem uma PCO2 72. Quanto que tem que estar o bicarbonato? Então, a grande questão é, a gente vai calcular isso pela variação do bicarbonato. Então, quanto que variou o bicarbonato? Quanto que esse bicarbonato subiu acima do normal? O normal, desculpa, falei bicarbonato, é quanto que o PCO2 subiu acima do normal. Quanto que variou o PCO2? Quanto que a gente tem de acidose respiratória? São os 72 que a gente encontrou, menos 40, que é o normal. Então, a gente tem uma variação do PCO2 de 32. Bem, se a variação do PCO2 é de 32, e a gente sabe que para cada 10 que sobe o PCO2, sobe 1 bicarbonato, então olha só, na acidose respiratória aguda, na crônica é diferente, mas na aguda, cada 10 que sobe o PCO2 tem que subir 1 o bicarbonato. Olha, subiu o PCO2 de 32, a gente já fez a conta ali. Então, o bicarbonato tinha que subir 3,2. Então, tinha que ser 24 mais 3,2, que dá 27. É o que a gente encontrou. Então, esse paciente tem só aqui asma. Ele tem só acidose respiratória aguda. Esse bicarbonato de 27 está normal. Beleza? Então, ficou até simples. O que é o diagnóstico desse paciente? Se não tem distúrbio metabólico, se o bicarbonato está normal, a gente pode olhar direto, cadê? Só acidose respiratória. Letrinha D era a respostinha dessa questão 6, que era uma questão até relativamente mais simples, né? Tinha uma diquinha na história, então a história já falava que era asma, não mostrava nenhuma outra doença, e você não precisava de fazer ONO-GAP, a conta era menor. A coisa toda ali era você lembrar como é que é o ajuste na acidose respiratória aguda. Então vou falar mais uma vez. Acidose respiratória aguda, a cada 10 que sobe o PCO2, o bicarbonato tem que subir 1. Então, no nosso caso, subiu 32 o PCO2, o bicarbonato tinha que subir 3, e ele subiu 3, só tem acidose respiratória.
Vamos lá, questão 7, as últimas 3 questões da prova. Sem desespero e sem ficar chateado, que gasometria é muito difícil, porque não é. É só ver com calma, pegar, estudar, ver com calma e ficar repetindo gasometria, que vocês vão ver que se aprende a fazer. Vamos lá. Você estava vendo um paciente na enfermaria junto com o staff de clínica e ele te pediu para fazer uma análise do ácido básico e a sua causa. Staff te colocando na fogueira, isso acontece. Eu nunca fiz isso com os meus residentes. Não é mentira já. E com os internos também. Mas assim, faz parte do jogo, faz parte da aprendizagem. A gente tem que encarar alguns desafios. E lá o que o laboratório tinha? Um pH de 7,32, pH baixo, um bicarbonato baixo. E aqui já dá para falar, olha, pH baixo, bicarbonato baixo, acidose metabólica. Um PCO2, que a gente vai ter que calcular quanto que é o PCO2 esperado. Um sódio de 140, cloro de 116, um potássio de 5. E aí tem os exames de urina, né? Na urina tem um sódio de 12, um potássio de 20, um cloro de 55. Eu acho que na prova o pessoal já deve ter gelado, porque apareceu o exame de urina também. Mas vamos lá ver como é que é essa história. Vamos começar do comecinho. Então, se a gente tem acidose metabólica, a gente vai ter que descobrir quanto que é o PCO2 esperado. Nossa, já cansei de falar isso na prova, a gente vai fazer de novo a formulazinha da acidose metabólica, 1,5 mais 8. Então vamos lá, 1,5, o bicarbonato vezes 1,5 dá 16, vezes 1,5 vai dar 24, mais 8 dá 32. Então a gente tem um PCO2 de 32 esperado, a gente tem um PCO2 na gasometria de 32, não tem distúrbio respiratório. Então beleza, a gente tem só um distúrbio metabólico, que é uma acidose metabólica. Então a gente vai calcular agora toda a acidose metabólica, o anion gap. Sódio, e aí subtrai o cloro, subtrai o bicarbonato. Então, 140 menos 116 menos 16 dá 8. Então o anion gap é normal. Então 140 menos 116 menos 16 dá 8. O anion gap é normal. A gente pode ficar tranquilo porque aqui não teve albumina. Então eu não vou ter que corrigir para albumina. Então anion gap normal, sem ter que corrigir para albumina, tranquilo. Acidose metabólica com anion gap normal. Só que olha só, vamos olhar as opções porque tem um negócio de urina ali. E aí, eu já até botei aqui, mas vamos olhar as opções primeiro. Se a gente começar a olhar a coisa, a gente vê que o professor está querendo saber qual é a causa da acidose metabólica. Por que esse paciente tem uma acidose metabólica com anion gap normal? E aí duas coisas principais podem estar acontecendo. Esse paciente pode estar com uma diarreia ou esse paciente pode ter um distúrbio mais distal do rim, mas isso é mais detalhe, ou o paciente pode ter um distúrbio mais renal causando acidose. Então, principalmente acidose tubular tipo 1. Então, como é que a gente faz para saber isso? É diarreia, não é diarreia? A dica para fazer isso é fazer um anion gap urinário. Normalmente, a nossa urina tem anion gap aumentado. Então, aumentado, diminuído, né? Porque o número é grande. Normalmente ele é negativo. Então, normalmente a nossa urina tem anion gap negativo. Então, a gente tem que ver. Se o anion gap estiver negativo, a culpa não é do rim. Se o nosso anion gap urinário estiver negativo, a culpa a princípio não é do rim, porque está normal e a gente deve estar tendo uma diarreia. Se a gente tiver com anion gaps positivos, provavelmente você tem uma acidose tubular. Então vamos dar uma olhadinha. O anion gap urinário é o sódio mais potássio menos o cloro. Então a gente tem o sódio de 12, tá ali, potássio de 20, o cloro de 55, que a gente vai subtrair. Então 12 mais 20, 32, menos 55 na verdade dá 22, né? Então dá 22 de anion gap urinário. Quando a gente tem anion gaps menores que menos 20, menos 20, menos 25, menos 30, menos 32 ali, quando a gente tem menores do que isso, normalmente a gente tem um rim funcionando legal. Então a gente pode ter perda por diarreia. E aí a gente vamos olhar ali o que a gente tem acidose metabólica causada por diarreia. Então a gente tem que falar lá, eu estou até procurando aqui a resposta, letra B. A paciente tem uma acidose metabólica e uma causa muito provável é diarreia. Sim, é isso mesmo.
porque o anion gap urinário está normal, está bem negativo. Então, letrinha B é o gabarito da questão número 7. Vamos então para a questão 8. Acabando, hein, gente? Tem mais 3 questõezinhas só. Estava com um paciente na emergência, chegou tem 30 minutos, ele estava com rebaixamento de nível de consciência, com Glasgow de 7. Tá, já até entubou. A gente sabe que isso não é uma coisa absoluta, né? Porque o Glasgow para entubar, aquele negócio menor do que 8 e tal, é principalmente no trauma, não é tanto para clínico, mas esse paciente já foi entubado, ok, a gente não vai brigar. Não tem história, não tem acompanhante. Então não vai ter muita coisa, só sei que tem rebaixamento de nível de consciência. O exame físico era muito pobre, mas os primeiros exames laboratoriais mostraram um pH ácido, então tem uma acidemia, um bicarbonato baixo, bem, acidose metabólica, um PCO2 de 29, que a gente vai ter que calcular o esperado, um PO2 de 88, um sódio de 136, cloro de 100, ureia de 84, creatina de 2,5, tem uma glicose de 90 e uma osmolaridade medida de 330. Então, vai falar com base nisso o que a gente pode pensar sobre esse diagnóstico. Olha, para ser bem sincero, eu se estivesse olhando isso, já ia olhar que a osmolaridade está aumentada, então deve ter alguém aumentando a osmolaridade. Mas esse não é o jeito mais científico, passo a passo. Então a gente vai fazer passo a passo aqui para tentar descobrir se realmente essa impressão que a osmolaridade de medida alta pode ser alguma intoxicação, alguém aumentando a osmolaridade, é verdade ou não. Lembra que tem outras coisas que aumentam a osmolaridade, principalmente ureia e glicose, né? Sódio, ureia e glicose são que aumentam a osmolaridade. Vamos lá. PCO2 esperada, aquela fórmula de sempre, é igual ao bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Bicarbonato de 14 vezes 1,5 mais 8 deu 29. Então, legal. A gente tem 29 mais ou menos 2. O PCO2 achado é de 29. Então, não tem distúrbio respiratório. A gente tem só um distúrbio metabólico. Só uma acidose metabólica. Vai ter que fazer o anion gap. Não tem jeito. Então, o anion gap é sódio menos cloro menos bicarbonato. Vamos lá. Sódio de 136, menos o cloro, que a gente fica muito feliz quando tem 100, dá 36. 36 menos 14 deu 22. Então, a gente tem um anion gap aumentado de 22. Então, o que a gente sabe agora? Temos uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Lembra ali, quais são as causas de anion gap aumentado? Ali, causa clássica, lesão renal, tanto aguda quanto crônica, cetoacidose, e aí cetoacidose de jejum, cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica e as intoxicações. São os 3 principais grupos de doenças que têm anion gap aumentado. Então, legal. Como é que a gente faz para diferenciar? Uma dica é uma coisa que chama gap osmolar, que é o que a gente vai calcular agora. O que é gap osmolar? Lembra daquela forma de osmolaridade que a gente pode calcular a osmolaridade? Lembra, a osmolaridade aqui, eu botei até a formulazinha aqui. Eu até botei o gap osmolar, mas vamos aqui. Ó. Osmolaridade calculada, 2 vezes o sódio, mais ureia sobre 6, mais glicose sobre 18. Só para não confundir isso. Se fosse tonicidade, a ureia não entra. E lá nos Estados Unidos eles não usam ureia muito, eles usam BUM, que é o nitrogênio urinário, aí eles dividem por 2,8 em vez de dividir por 6. Mas aqui no Brasil, como geralmente a gente mede a ureia, a osmolaridade inclui a ureia e a gente divide ela por 6. Então, a gente vai calcular a osmolaridade desse paciente. Para que a gente calcula? Para ver se a osmolaridade calculada tiver igual à osmolaridade medida, as alterações estão no sódio, ureia e glicose. Agora, se a gente tiver um gap osmolar, se a gente calcular a osmolaridade e ela for diferente da osmolaridade medida, o que está acontecendo ali é que tem alguma coisa aumentando a osmolaridade que não está na fórmula. Provavelmente uma intoxicação. Então, provavelmente, se o gap osmolar está aumentado, a causa da acidose metabólica é uma intoxicação. Então, vamos calcular lá o gap osmolar. A osmolaridade calculada deu 291, tá? Não vamos esquentar muito a cabeça com essa continha, mas é 136 vezes 2, mais a ureia dividido por 6, a ureia estava lá de 84, mais a glicose, que era 90 dividido por 18. Eu já fiz essa conta, deu 291. Então, a gente tem uma osmolaridade calculada de 291 e uma medida de 330. Por que deu essa diferença?
Porque tem alguma coisa que eu não estou medindo que está fazendo pressão osmolar, que está mexendo na osmolaridade, aumentando a osmolaridade na hora que eu meço. O que é isso? Provavelmente uma intoxicação. Então, esse paciente tem uma acidose metabólica quando o gap é aumentado e tem um gap osmolar aumentado, que provavelmente indica uma intoxicação. Então, vamos olhar as opções. Letra A. Esse paciente tem uma acidose metabólica quando o gap é aumentado. Perfeito. E a causa provável é lesão renal aguda? Não, gente. Não. Porque lesão renal aguda normalmente não dá gap osmolar aumentado. Por quê? Porque a ureia entra na fórmula. Então, se aumentar a ureia após a lesão renal aguda, a osmolaridade medida sobe, a calculada sobe e pronto. Não dá gap osmolar. Letra B. Esse paciente tem uma acidose metabólica. Tem. O gap aumentado mas é provável que tenha vomitado, porque tem alcalose metabólica concomitante. Não, a gente não viu isso, não. Eu nem botei ali na fórmula, se a gente calculasse o delta-delta, não ia dar alcalose metabólica. Esse paciente não tem alcalose metabólica concomitante. Não é tão provável que ele tenha vomitado assim. Letra C. Esse paciente tem provavelmente acidose metabólica por injúria renal. Não, a gente já falou, lesão renal, injúria renal. Não, não tem, porque o gap osmolar está aumentado. Provavelmente isso é intoxicação. E tem uma alcalose respiratória concomitante. Não, não tem alcalose respiratória concomitante, porque o PCO2 está dentro do esperado. Letra D. Esse paciente tem uma intoxicação metabólica, uma acidose metabólica com o gap aumentado. Legal, tem mesmo. E uma causa bastante provável é intoxicação. Aí, nossa resposta está na letra D. Acidose metabólica com o gap aumentado, causa provável intoxicação, porque o gap osmolar está alto. Letra E falava de uma acidose metabólica com gap aumentado e uma acidose metabólica com gap normal ao mesmo tempo. Não, não tem isso não. Se a gente fizesse calculasse lá o delta-delta, ia dar 1. Então, não tem duas acidoses. Vamos lá para a penúltima questão, questão número 9. Um paciente com DPOC. Vamos lá. Você está avaliando o paciente que internou na enfermaria, ele tem DPOC, está estável, está em condições de alta. E aí você vai avaliar a necessidade de O2 domiciliar, né? Lembra ali que paciente DPOC que tem PO2 muito baixo, saturações muito baixas, eles se beneficiam de usar oxigênio domiciliar. E aí tem uma discussão ali quanto tempo, mas pelo menos 16 horas por dia. Isso diminui inclusive a mortalidade. Então, você fez a gasometria para isso. E no exame, tem um pH de 7,32, então tem uma acidemia levinha, um bicarbonato de 40, bicarbonato alto. Não quer dizer que a acidemia é por causa do bicarbonato alto, porque para dar acidemia o bicarbonato tinha que estar baixo. Tem uma PCO2 bastante aumentada, de 80. Então a gente tem uma acidose respiratória, que já era esperado, né? O paciente é DPOC, estava na história que era DPOC, a gente já esperava que ele fosse ter uma acidose respiratória. Um PO2 baixo de 53, um sódio de 130, cloro de 84, potássio de 4. Então aqui só para a gente lembrar, pacientes que têm DPOC e têm PO2 menores do que 55 ou menores que 60, com complicações de DPOC, por exemplo, polissemia, esses pacientes têm benefício de O2 domiciliar. Então, se você fez, a questão fala que gasometria era para ver se precisa de O2 domiciliar, PO2 de 53, a princípio, olha, precisa sim, é bom avaliar essa história aí, se vai conseguir fazer, como é que vai fazer e tal, mas a princípio é para olhar, começar o O2 domiciliar para esse paciente. E aí vamos olhar o resto da gasometria. pH de 7,32, a gente já viu que tem acidose respiratória, a gente vai ter que calcular quanto que é o bicarbonato esperado. E aí cuidado, porque a gente falou da asma ali cedo. Na asma, a resposta era 10 para 1. Lembra? Cada 10 que subiu o PCO2, o bicarbonato subia 1. Aqui é um pouco diferente, porque é crônico, deu mais tempo do rim ajustar. Então aqui, para cada 10 que subir a PCO2, o bicarbonato sobe 4. Antes ele subia 1, agora ele sobe 4. Então vamos lá. O bicarbonato esperado varia 4 para cada 10 que variar a PCO2. Quanto que variou a PCO2? A PCO2 saiu de 40, que é o normal, para 80. Então a PCO2 está 40 milímetros acima de mercúrio, acima do esperado, acima do normal, né? Então se está 40 acima e para cada 10 varia 4, então a gente vai ter que aumentar o bicarbonato em 4. Desculpa, em 16, né? Para cada 10, 4. Então subiu 40,
a gente vai ter que mudar em 16 o bicarbonato. Então, 24, que é o bicarbonato normal, mais 16 dá 40, que é exatamente o que tem. Então, o bicarbonato está justamente o bicarbonato esperado por um paciente com acidose respiratória crônica e um PO2 de 80. Um PCO2, desculpa, de 80. Então, está certinho. Só para explicar aí, que talvez tenha ficado meio confuso, que eu troquei a palavrinha ali, a cada 10 que o PCO2 sobe, o bicarbonato tem que subir 4. Então, se o PCO2 saiu de 40 para 50, o bicarbonato tinha que sair de 24 para 28. Se saísse de 40 para 60, a gente tem que somar 8. Então, a gente sai de 24 mais 8 dá 32. Como saiu de 40, que é o normal, sempre sai do normal, sempre sai de 40. Saiu de 40 para 80, então a gente teria que somar 16 ao bicarbonato. Tem que somar 16 ao bicarbonato, que o normal é 24. Aqui, então, vai 24 mais 16, 40 era o bicarbonato esperado, 40 foi o bicarbonato encontrado. Tá tudo certo, não tem distúrbio metabólico. E aí não tem que fazer no gap. Olha que beleza. Então não tem que fazer no gap, não tem distúrbio metabólico, é só uma acidose respiratória. Então vamos ver lá quais são as opções que falam isso. Letra A. Além da hipoxemia importante, que deve ser avaliado O2 domiciliar, o paciente tem acidose respiratória e alcalose metabólica. Não tem não. Não tem alcalose metabólica. Letra B. Fala que tem hipoxemia, importante, tem que olhar, o paciente tem acidose respiratória e acidose metabólica. Tem não, letra B está errada. Letra C, apesar da hipoxemia, já pode descartar a indicação de O2 domiciliar. Não pode não, gente. Não pode descartar o O2 domiciliar para esse paciente. E aí essa letra C ainda fala que tem acidose metabólica. Está bem errado. Letra D, apesar da hipoxemia que já pode descartar o O2 domiciliar, está errado também, não é para descartar o O2 domiciliar. Ele, a princípio, tem indicação, mas a letra B ainda fala de alcalose metabólica. Errado também. E aí, letra E, né? Além da hipoxemia e tal, importante, deve ser avaliado o O2 domiciliar. O paciente tem acidose respiratória e nenhum distúrbio metabólico. Certinho. Questão 9, então, é letra E, o gabarito. Bem, gente, agora vamos finalmente falar da última questão, a 10ª questão de gasometria, que é sobre uma paciente feminina de 69 anos com sonda nasogástrica de demora e que ela tem uma obstrução intestinal, possivelmente por causa de um tumor de colo ascendente. Então, uma senhora que está internada, tem um tumor de colo ascendente, provavelmente está obstruída com a sondinha nasogástrica. Hoje ela tem faces de dor, tadinha, uma piora do Glasgow. Ela foi do Glasgow de 15 para 12. E aí você colheu os exames para ver o que estava acontecendo. Tem uma gasometria que tem um pH de 7,62, um bicarbonato de 38, um PCO2 de 38, PO2 de 88, um sódio de 138 e um cloro de 96. E aí, sobre esses exames, aquela coisa de sempre, vamos começar a analisar a gasometria olhando o pH. E aí o pH tem uma alcalemia. Sabemos que tem alcalemia, olha para o bicarbonato está aumentado. Então, beleza, bicarbonato aumentado, com alcalemia tem uma alcalose metabólica. Aí o segundo passo, sabemos que tem alcalose metabólica, quanto que devia ser o PCO2 esperado? Aí aquela continha. Na alcalose metabólica, o PCO2 esperado é o bicarbonato mais 15. Então vamos lá. 38 mais 15 dá 51. Uma boa ideia. Então o PCO2 esperado devia ser 51. Só que ela não tem um PCO2 de 51. Ela tem um PCO2 de 38. Então ela está com um PCO2 mais baixo que o esperado. PCO2 mais baixo que o esperado quer dizer alcalose respiratória. Então a senhora tem duas alcaloses. Ela tem uma alcalose metabólica e tem uma alcalose respiratória também, porque o PCO2 está abaixo do esperado. Bem, beleza. Vamos ver agora o que é que tem de opção para a gente marcar. Letra A. Paciente possui uma alcalose metabólica, beleza. A causa provável, mais provável, é a drenagem gástrica, beleza também. O componente respiratório está normal. Não, gente, o componente respiratório não está normal, tem uma alcalose respiratória. A está errado. A letra B fala também que tem alcalose metabólica, fala que é causa de drenagem e fala que tem que avaliar a fraqueza muscular porque ela tem acidose respiratória. Olha, se ela tivesse acidose respiratória, até vale a pena olhar a fraqueza muscular porque é uma causa. Mas ela não tem acidose respiratória, ela tem alcalose respiratória, então a B está errada. A letra C fala o seguinte, o paciente tem alcalose metabólica, beleza, tem mesmo. A causa mais provável é a drenagem gástrica,
as questões anteriores estavam falando isso. E ela possui ainda uma alcalose respiratória, tá certo? Que pode ser causada por dor. É isso, lembra que ela tinha face de dor? Realmente, sentir dor pode fazer a gente hiperventilar e causar alcalose respiratória. Então é possível, ainda mais paciente com câncer, provavelmente tumor mais avançado, que ela esteja com dor, e aí isso é a causa da alcalose respiratória. Então, certinho, letra C, última questão da gasometria, última questão das questões de gasometria do quarto Jolly Quiz. Espero que vocês tenham conseguido acertar algumas, que não tenham ido mal, que não me odeiem. E é isso, um grande abraço, marcando a letrinha C e sendo feliz com a última frase do William Osler, famoso William Osler, médico clássico americano, que fala que o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata os pacientes. Então, mesmo quando a gente for analisar a gasometria, lembra, gente, o foco tem que estar no paciente. É ele que a gente está querendo ajudar. Um grande abraço e até a próxima.